Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de novembro de 2017, é domingo. O verbete é do número 4.293. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 19 máximos. O tema a ser debatido hoje é Cosmoethos, da especialidade Cosmoeticologia. Foi redigido aqui pelo nosso professor verbetógrafo veterano, especialista em cosmoeticologia, não é? Professor Regson Alves. O professor Regson é professor universitário, graduado em letras, português e inglês, pós-graduado em docência do ensino superior, mestre em letras, sociedade e linguagem, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1996, docente de Conscienciologia desde 97, autor do livro Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro, de 2013. Então, vamos ver agora aqui na definologia. A Cosmoethos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, é a instituição conscienciocêntrica, interassistencial, multidimensional, universalista, de natureza científica, educacional e cultural, política apartidária, constituída na forma de associação civil sem finalidade econômica, regida por estatuto específico e mantida por voluntários através do vínculo consciencial, dedicada à pesquisa, ao ensino, ao desenvolvimento, à expansão, à consolidação e à divulgação da neociência cosmoeticologia, especialidade da Conscienciologia, fundada em 3 de outubro de 2015, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, bairro Cognópolis, Paraná, Brasil. O tema central é o homeostático. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da harmoniologia, a imersão pensenológica na autocosmoeticologia, a retilinearidade pensênica promovendo felicidade, o holopensene pessoal do acolhimento, o holopensene promotor dos megatrafores, o holopensene do bom humor, o holopensene pessoal da omnicooperação, o holopensene grupal da intercooperação e o impacto da estética do ambiente institucional na ortopensenidade. Na fatologia destacamos a seriedade e engajamento na assunção das competências institucionais, o desenvolvimento da consciência crítica, cosmoética e autônoma, o programa de qualificação do professor cosmoeticista, o reconhecimento da senha intermissiva, o somatório de ideias, a intercompreensão das holobiografias em prol da instalação de ambiente de produtividade, o respeito ao livre-arbítrio, a Semana da Cosmoética, que é essa que começa amanhã, não é? A Tares, atuando na amoralidade, imoralidade e dissimulação, a cosmoética aplicada à maxiproexis grupal, o slogan Cosmoethos, de Foz para o mundo, favorecendo a expansão de ideias e a força de união no voluntariado. Na parafatologia nós temos as inspirações extrafísicas, as extrapolações parapsíquicas, o aproveitamento das ideias inatas, a recuperação de cons dos integrantes da IC, a autossustentabilidade energética exercida pela autocoerência cosmoética do grupo, o uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido, a necessidade de autossuperação da pressão extrafísica decorrente do trabalho de ponta, a leitura energética explicitadora dos gaps de cosmoética, objetivando o esclarecimento pontual quando necessário. Aqui no detalhismo, nós destacamos que está com 28 sessões e 12 máximos, o que considera um máximo, assim, um máximo, né? Mais de 11 máximos é considerado assim uma qualificação maior. Então, aqui na argumentologia, além de alguns parágrafos, o autor traz sobre a ótica da direitologia 7 ações profiláticas
e determinante no investimento e confiança da Equipex à Equipim, com relação à seriedade, compromisso multidimensional, multiexistencial da Cosmoethos. Na remisiologia, nós destacamos Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, Cosmoética Formal, Interação CCCI-SOCIM, Mini Peça Interassistencial, Voluntário da Conscienciologia. A frase enfática: a Cosmoethos favorece a instalação da ortopensenidade indispensável à autorreflexão crítica cosmoética, condição sine qua non do movimento evolutivo rumo ao serenismo pessoal. Na questionologia, você já admitiu a importância insubstituível da cosmoética na evolução pessoal e grupal? Já participou das atividades autorreeducativas da Cosmoethos? Na bibliografia específica, o autor contribui com 2 fontes. Agora vamos à mega-análise, aqui elaborada pela equipe da Enciclosapiens, Cláudio Monteiro, Maria Zila Padilha e Elizabeth Correia. Instituição, encaminhamento, escola, educandário, voluntariado. Autocosmoética, cosmoética, harmoniologia, retilinearidade, engajamento, crítica, autonomia, autossustentabilidade, professor, doação, assistência, pesquisa, intercompreensão, eticologia e cosmoeticologia. Então, agora passamos a palavra ao professor Hegerson para nos contar sobre esse verbete aqui, as motivações e o que mais ele quiser falar sobre os bastidores da escrita do verbete. Então, pessoal, bom dia a todos. Vendo? Tá bom. Tá. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de todos que estão aqui, né? Fisicamente, online, conscientes e consciências, né? Então, a primeira coisa importante que eu queria falar é agradecer a todas as consciências que, direto ou indiretamente, participaram desse grande projeto. Porque eu estava aqui agora refletindo antes de começar, então é um mega projeto, né, que o professor Valdo entregou para a gente, de criar uma instituição conscienciocêntrica que trabalha especificamente, que estuda, né, e analisa, procura entender um pouco sobre essa questão da cosmoética, né? Então, a primeira coisa, isso é muito importante, agradecer a todos, até porque muitos passaram, né? Nós tivemos alguns voluntários que entraram na Cosmoethos, então todos colaboraram para que essa IC fosse criada e chegasse até onde ela chegou até agora. Lembrando, né, na parte da memória, que a Cosmoethos surgiu através da experiência que nós tínhamos do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que na verdade no início era Virtual Ethos, né? Isso foi lá em 2003. Então, em 2003, o pessoal se juntou para formar o Colégio Invisível, né, da Cosmoeticologia. Na época não era Cosmoeticologia, era o Colégio Invisível da Cosmoética. E a minha duplista, que está aqui, ela era do Colégio Invisível. Eu não era do Colégio Invisível da Cosmoética, mas eu participei de praticamente todos os encontros, né? Foi uma coisa interessante, que o primeiro encontro que o pessoal, porque o Colégio Invisível, né, o pessoal se encontra, né, virtualmente. E de 6 em 6 meses eles faziam um encontro. E nesse encontro eles apresentavam o resultado das pesquisas sobre a temática. E eu participei, fui no primeiro, gostei muito na época, que assim a coisa era bem glasnóstica, digamos assim, né? E aí eu comecei a participar e acabei, né, virando um dos membros lá do Colégio Invisível. Então, isso foi em 2003, e em 2014, o professor Valdo, então, disse que já era a hora de o Colégio Invisível virar uma IC, porque o Colégio Invisível estava funcionando como uma pré-IC, né? E aí, então, a gente começou todo esse processo. Na verdade, ele já tinha comentado com alguém antes que deveria virar uma 2010, uma IC, mas essa informação acabou não passando para frente, e a gente não ficou sabendo, mas em 2014 ele falou de novo,
né? Paciência, você vê o nível de paciência dele, né? E aí, quando a gente soube, não, vamos em frente. E começamos, a pré-IC surgiu então em 2014, e um ano e 4 meses, eu acho, depois, no dia 3 de outubro, a gente oficializou, então a Cosmoetos virou uma IC, deixou de ser pré-IC e virou uma IC. E a gente tem investido bastante, né, na pesquisa, no estudo, na compreensão, que parece que quando você começa a estudar aquela especialidade mais a fundo, é que você começa a entender um pouquinho mais sobre ela, né? Depois de 20 anos dando aula de Conscienciologia, eu comecei a falar assim, gente, agora que eu estou começando a entender. Não deu para entender ainda, mas parece que o negócio a ficha está começando a cair, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande também em tentar criar uma metodologia que seja uma metodologia que as pessoas olhem e ela reconheçam como sendo uma abordagem cosmoética, né? Com base na cosmoética. E quando você vê alguém falando da consciencioterapia, você percebe que existe ali uma abordagem consciencioterápica, né? Da conscienciometria, a mesma coisa. Lá o pessoal da parapedagogia da repreendência também. Então a gente está criando uma metodologia para que as pessoas consigam participar dos nossos cursos e elas digam, essa é uma abordagem, né, voltada para o estudo da cosmoética, né? Então, cosmoeticológica, uma abordagem cosmoeticológica. Tá bom? Eu acho que é isso. Vem aí a cosmoeticometria, então. Vem aí a cosmoeticometria. Tá no plano. Olha só, então vamos fazer agora as perguntas aqui do nosso teletertuliano lá de Curitiba. Ele pergunta aqui na Estrangeirismologia, na página 5, nas linhas 2 a 4. Ele traz aqui 3 perguntas. Como manter e otimizar a glasnost consciencial na fase atual dos perfis e notícias fake que nos inundam por todos os lados? Depois ele continua. Como vivenciar esta glasnost no cotidiano? E se você teve algum upgrade evolutivo na vivência da autocosmoética em grupo? Olha, 3 perguntas bem interessantes. Começando pela terceira, né? Se eu tive alguma vivência da autocosmoética em grupo, eu só tenho tido vivências em relação à autocosmoética. Inclusive, a gente começou a enfatizar muito na IC essa coisa da autocosmoética, né? De você vivenciar a sua cosmoética. Porque no início nós tivemos até um voluntário, lembra disso? Está ouvindo? Oi. Que a gente começou a querer monitorar, né, tomar conta dos outros, né, como as pessoas se comportavam, se as pessoas obedeciam às regras. E esse não é o viés da cosmoética, não. O viés da cosmoética é a autoobservação da sua cosmoética. Porque o nosso Mater Pensene é autoexemplarismo cosmoético. Então é importante que você comece a trabalhar a sua cosmoética para, a partir daí, né, você poder impactar e ajudar o próprio grupo. Então, assim, se eu tenho vivenciado a autocosmoética em grupo, muito. O grupo tem me ensinado muita coisa, né? Então a gente tem uma gestão, a gente faz uma gestão lá bem, pelo menos aqui nós temos 3 voluntários aqui, né? Tem mais algum ali atrás. Então a gente procura fazer uma gestão bem equilibrada, assim, bem horizontal, onde a gente debate muito. Então, o que um fala, o que o outro apresenta, isso ajuda muito a gente a refletir. E como a gente fala nos cursos, a gente começa a entender que cosmoética, ética é reflexão. O professor Valdo, na definição, ele dá 2 definições de cosmoética. A primeira, ele diz que a cosmoética é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica. Isso é muito importante. Eu comecei a entender isso recentemente. E a segunda, que a cosmoética é um conjunto de valores evolutivos. Ele não fala evolutivo, mas são valores evolutivos, né? Então você vai seguir um conjunto de valores para você poder se comportar de acordo com uma cosmoética. E a gente começou a entender que a cosmoética é a reflexão. É o que você pensa, né? O que você reflete no dia a dia sobre a sua moral. Moral é o comportamento, é o que você faz, a sua conduta, as suas atitudes. Então tudo que você faz, inclusive se coloca o pé aqui nesse muro aqui, né, que está ali dizendo que é proibido colocar o pé aqui, né, pede-se para não colocar o pé, essa é uma conduta, né, aqui ó, não, por favor colabore, paredes recém-pintadas, não apoie os pés. Então assim, existe uma regra, né, social que pede para a pessoa não fazer isso. Quando ela faz, ela está burlando uma regra. E às vezes a pessoa não se toca em relação a isso que ela está fazendo. Então o objetivo da cosmoética é fazer a pessoa refletir o tempo todo
sobre cada conduta que ela realiza. Essa conduta está de acordo com esse código, né, com esse conjunto de valores evolutivos, e nesses valores evolutivos você tem lá os próprios pilares do paradigma consciencial. Então, quando a gente fala de reflexão sobre a moral nada mais é do que o nosso comportamento. E o nosso comportamento, obviamente, que ele vai ser baseado em alguma coisa. Você não se comporta da maneira que você se comporta simplesmente por se comportar assim, não. Existe toda uma base para isso. Então, o que a gente começa a estudar são, assim, existem crenças, né, arraigadas lá na nossa holomemória, adquirida nessa vida ou em vidas anteriores, que são coisas totalmente irracionais. O que a gente precisa fazer é trazer essas crenças, começar a questioná-las e transformar essas crenças em autovalores não, autoverpões. O que são as nossas verpões? A gente precisa ter essas verpões também, né? Muitas, obviamente, que são relacionadas à própria Conscienciologia. Então, na hora que você começa a transformar uma coisa que é irracional numa coisa lógica, e você começa a questionar os seus valores, que valores são esses que você tem? Você se comporta de acordo com esses valores? E os seus princípios, né, que essa semana, durante a Semana da Cosmoética, teremos aqui a professora Adriana Rocha defendendo um verbete sobre os princípios cosmoéticos, né? Então, assim, os princípios que o professor Valdo colocou nos tratados, né, e que a gente agora está começando a trabalhar em cima disso, quais são os princípios que norteiam a sua manifestação? Então, quando você começa a levar tudo isso em consideração, através da reflexão que você faz sobre o seu comportamento, isso fica tudo mais claro, isso amplia seu nível de lucidez. Então, assim, essa pergunta dele, a terceira, tem me ajudado bastante a melhorar meu nível de autocosmoética, trabalhando tudo isso que eu falei com você em relação ao grupo. E a questão da Glasnost, é lógico que hoje em dia você tem aí fake news o tempo todo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exercer, por isso que aí esse princípio, né, o princípio da descrença do professor Valdo, ele é extremamente importante, de você criticar tudo. E aí, assim, esse é um princípio que ele norteia um valor. Que valor é esse para você? Por exemplo, racionalidade, discernimento, pode ser um. Então, se você que realmente tem isso como um valor, você precisa exercitar isso o tempo todo. Então, se você tem contato, por exemplo, essa coisa no Facebook, que a pessoa recebe uma notícia, na hora ela já passa para o outro. No WhatsApp também acontece muito isso. Ela nem checou, né, se a notícia realmente é verdadeira ou não, antes de passar para o outro. Então ela começa a disseminar desinformação, começa a desorientar as pessoas. Ao invés de ajudar, ela está atrapalhando. Aí a pergunta, isso é cosmoético ou anticosmoético? Então falta lucidez, falta discernimento para você receber. Quando você recebe alguma coisa, você já imediatamente, impulsivamente, e a impulsividade é o contrário, é o oposto, é o antônimo da reflexão, da autorreflexão, né? Já começa a espalhar isso para as pessoas. Então, assim, antes de qualquer tipo de propagação, você precisa analisar, precisa refletir, precisa questionar, que é aquilo que o professor Valdo fala para a gente o tempo todo, né? Questiona, vai lá, cai de pau, pergunta, não vai na minha onda não vai no meu bico. Então, essa é a essência da questão da cosmoética. A cosmoética não é uma coisa maravilhosa, que está lá em cima, está além das nossas possibilidades. Não, é uma coisa que está aqui. Mas o que ela exige da gente? Esse exercício constante de autorreflexão sobre tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que eu respondi a todas as perguntas dele, né? Precisa reflexão crítica para você poder fazer alguma coisa antes de sair espalhando tudo por aí, né? Que ele faz mais uma. Na página 5, na Pensenologia, linhas 1 e 2. Quais as suas dicas essenciais para que façamos a imersão pensenológica na autocosmoeticologia? Imersão pensenológica na autocosmoeticologia. Então, aí é a imersão na ortopensenidade, né? Então, por exemplo, a gente tem um curso chamado Princípio Cosmoeticograma, né? Que é princípio, são os princípios da Conscienciologia, né? Aplicados aos diferentes veículos de manifestação do soma, porque a gente tinha proposto no curso inicial de princípios aplicados ao soma, princípios da Conscienciologia aplicados ao soma. E o professor Valdo tem um princípio lá que ele diz o seguinte: a cosmoética começa pelo soma e se estende aos demais veículos de manifestação da consciência. Então, o que ele sugeriu que a gente fizesse é que fizesse um curso que trabalhasse com os princípios não só relacionados ao soma, e a gente tem vários, mas como também os outros veículos de manifestação da consciência. Então, por exemplo, a pessoa que participa de uma maratona, a gente dá esse curso no final de semana e depois a gente convida as pessoas a participarem de uma maratona.
A pessoa que participa, por exemplo, de uma maratona dos princípios, né, princípios cosmoéticos, onde todo dia ela vai ler um princípio daquele, princípio cosmoético, e aí ela vai viver a sua vida. Durante o dia, ela vai ter várias condutas, né? E o ideal é que durante o dia ela reflita sobre as condutas delas relacionadas a esse princípio. Por exemplo, esse princípio, né, que agora não lembro o nome, mas o princípio de que a cosmoética começa pelo soma. Se a cosmoética, o princípio da salubridade somática. Se a cosmoética começa pelo soma, então de manhã cedo eu não vou tomar um café da manhã, né, com 2 ovos fritos, né, bacon, uma salsicha, sei lá mais o que, né? Aquele café, o English breakfast, né? Então, assim, na hora do almoço eu não vou comer, sei lá, 2 quilos de carne com gordura, etc e tal. Então, até a Adriana costuma brincar, que assim, você está lá no restaurante, aí você tem lá uma comida saudável de um lado, você tem brócolis de um lado, né? E você tem batata frita do outro. O que você vai optar? Pelo brócolis ou pela batata frita? Bem gordurosa. Então, se você aplica um princípio desse, que a cosmoética começa pelo soma, é lógico que você nessa hora vai pensar no seu soma. E por que isso é importante? Para que você chegue ao final da sua vida completista, com boa saúde. Foi o exemplo que o Sovaldo nos deixou, né? Dessomou com 83 anos, bem de saúde. Então, assim, ele aplicava esses princípios no dia a dia. Então, quando você quer fazer uma imersão nesse holopensene da cosmoética, é você começar a trabalhar com valores cosmoéticos, princípios cosmoéticos, que levem você a vivenciar a cosmoética no dia a dia, né? Acho que respondi a pergunta. Muito bom. Está perguntando aqui, lá do Rio de Janeiro, a oficina gratuita da autocosmoética energossomática, ela pode ser acessada online? Ainda não. É que, assim, nós temos uma atividade que acontece quinzenalmente, chamada Oficina da Autocosmoética Energossomática. E o objetivo dessa oficina, ela dura 1h30. Ela acontece lá no nosso cosmoeticário. A gente está estudando, né, começamos pelos 700 experimentos, e todo encontro a gente pega um teste daquele dos 700 experimentos sobre cosmoética, né, no capítulo de cosmoeticidade. A gente lê em voz alta, que é para as consciências poderem ouvir também, né? Sabe como é que é, né? Então a gente lê e a gente formula umas perguntas, 2 perguntas bem objetivas sobre aquilo, para a gente poder entender bem a essência do teste. Então a gente faz um trabalho com energia, né? Geralmente nos chakras superiores, para facilitar a compreensão da leitura. Depois a gente faz, as pessoas respondem e a gente faz um debate e termina com um estado vibracional. E geralmente a gente faz uma pergunta ligada ao verbete, que exige uma variável, a gente trabalha muito com variáveis da cosmoética, da autocosmoeticidade, na verdade, e uma variável também energossomática, para ver como é que a pessoa consegue trabalhar com as suas energias de uma maneira cosmoética. Então, como isso ainda trabalha com energia, trabalha com debate, etc. e tal, a gente ainda não pensou em fazer isso online, até porque por enquanto não dá para fazer isso, né? Então, infelizmente, ainda não. Ainda não. Você quer perguntar, Maria Lu? Egson, parabéns aí pelo verbete. Muito obrigado. Pela coordenação da ICE e pela semana que está comemorando. A minha pergunta é na página 6, na fatologia, na primeira linha. Fala ali a seriedade e engajamento na assunção das competências institucionais. Peraí, desculpa, e logo em seguida você falou do desenvolvimento da consciência crítica, cosmoética e autônoma. O que você pode aí compartilhar conosco? Em relação à seriedade e engajamento na assunção das competências institucionais, é porque assim, a gente leva muito a sério essa coisa do estatuto, né? O estatuto da IC. Tanto é que eu queria mostrar aqui, ó, cadê a câmera? Ela está ali, né? Então está aqui. Esse aqui é o nosso estatuto. Esse, of course, eu ia falar em inglês, of course. Naturalmente, esse aqui é o mini estatuto, né? Todos nós temos, todos os voluntários têm. E quem participar da semana da cosmoética, né? Essa semana, for lá fazer as nossas atividades, também pode ganhar o seu estatutozinho. Tem suficiente lá para todo mundo? Eu nem perguntei, né? Eu nem perguntei, mas tudo bem, eu acho que tem. Então, assim, a gente leva muito a sério. Por quê? Esse estatuto, ele não foi escrito assim, para escrever, porque vai criar um IC, então tem que escrever um estatuto. Não. A gente trabalhou muito em cima desse estatuto. A gente debateu muito. E era, assim, uma coisa muito crítica, muito cosmoética, sempre pensando nas consequências de tudo aquilo que poderia ser resultado, né, do estatuto. E no estatuto, a gente tem os valores e os princípios, né,
que orientam a própria IC. Então, por exemplo, se alguém chega assim e fala para a gente, vocês precisam fazer o CGC, que é o Código Grupal de Cosmoética da IC, mas ele está aqui. O nosso CGC já é isso aqui. Então, assim, o estatuto não é uma coisa que você faz e fica ali, é uma coisa para você elaborar com muita calma, muito discernimento, trabalhar em cima de cada item, né? E depois isso aqui servir de norte para a gente. É igual a mesma coisa que o professor Valdo escreveu os 700 experimentos, agora vamos fazer outra coisa. Não, vamos usar aquilo ali como referência. Por exemplo, a gente está usando muito agora os tratados essenciais, básicos do professor Valdo, para poder entender melhor o que ele quis dizer com cosmoética, porque leva tempo para entender isso. Então, a gente leva, quando a gente fala que é seriedade e engajamento, é exatamente isso. Existem competências aqui, que são as competências dos diferentes cargos, né? Por exemplo, coordenador administrativo, coordenador educação e pesquisa, etc. E tal. Então, está tudo aqui. O que a gente precisa fazer agora, é lógico, é detalhar a questão do organograma, etc. E tal. Mas, assim, isso aqui é um norte para a IC. Na hora que a IC subir para um outro patamar, né, e tiver que melhorar alguma coisa, a gente vai modificar, obviamente, o estatuto. Então, uma das coisas, eu acho que é essa. Você quer falar? Pode. Queria complementar dentro da linha que ele está falando. Aí, a partir da competência que está no estatuto, chega o voluntário. Aí a gente percebe o seguinte, a pessoa que chega com vontade de voluntariar mesmo, que está engajada, que se afinizou com a Holopensene, ela assume isso aqui. Entendeu? Então, ela faz o voluntariado dela com muita seriedade e muita responsabilidade. Então, a gente dá até para o voluntário ler, lê o estatuto, analisa, reflete com calma, depois pergunta, vão trocar informação, né? Estão os princípios e valores lá, e aí a pessoa ela começa a entender o que é aquela função dela. Então, a gente brinca, por exemplo, coordenação administrativa, coordenação de eventos, né, que o povo adora, faz briga para pegar essa coordenação, né, porque é uma coordenação muito metal-somática, se você não levar, se você desqualificar. A pessoa acha que mental-soma ou pesquisa só vai fazer em coordenação, por exemplo, parapedagógica, coordenação científica, não, coordenação de eventos. Aí a gente tem lá o setor que a gente chama de equipe de materialização. Dentro da coordenação de eventos. Por quê? Não adianta você ter brilhantes ideias, né, o Verpon sendo elaborados, a Equipex, né, jogando novas ideias da especialidade e tudo mais, se você não tem uma equipe de materialização, de concretizar aquilo aqui nessa dimensão. Então, o coordenador de eventos está ali, que vai apresentar o verbete quarta-feira, né, a Patrícia, né? A pessoa fala e leva aquilo a sério, com engajamento, com responsabilidade, porque é uma máquina. É uma empresa, você não para, por exemplo, você faz um evento hoje, a semana começa hoje. A gente já está fazendo, pensando na materialização do evento de 2018. Né? Então, a pessoa encarar com essa responsabilidade, com esse comprometimento, isso ajuda a IC. Por isso que é seriedade, né, engajamento com base no estatuto. E às vezes, você vê voluntário que, né, chega lá e não acha que a função dele é menor, que não é, não. E todas as funções são necessárias, né? Senão a máquina não anda. Em relação à segunda, aí, o desenvolvimento da consciência crítica, cosmoética e autônoma, é porque, assim, se a gente está falando... a consciência crítica, a gente fala no nosso curso, a gente tem um curso que é Autoevolução pela Autocosmoética, que é o curso que dá as bases da autocosmoeticologia, né? E a gente fala muito sobre essa questão da competência, né, crítica, né, competência reflexiva, competência crítica reflexiva, cosmoética. Competência crítica reflexiva cosmoética. Que assim, você precisa exercitar a sua reflexão o tempo todo. Então, se, por exemplo, a gente tem um valor que é da organização, e a gente tem um princípio lá, que é o princípio do... aquele que o professor Valdo falava, do desarrumar arrumando, né? Ou então deixar um lugar melhor do que você encontrou. Então, se você está na IC e alguém tira uma caneta e ela depois não põe no lugar, ela não está contribuindo para o bem-estar, digamos assim, né, para o equilíbrio, a harmonia da própria IC. Então, assim, o tempo todo a gente precisa estar exercitando essa consciência crítica cosmoética, que é sempre pensando no outro. Aí a gente tem um exemplo aqui fantástico, que é o exemplo da nossa querida amiga Cida. Cida, se você estiver nos ouvindo, eu quero agradecer pelo seu exemplo. Nós fizemos um evento e tinha banana nesse evento lá, etc e tal. Segunda-feira já sabe da história.
E aí, isso foi no domingo. Na segunda-feira, as bananas ficaram lá na sala administrativa, que a gente está ampliando agora. Nós temos uma sala de aula, temos uma sala dos saques, que eu vou falar daqui a pouco sobre o que é, e temos uma sala administrativa. As bananas ficaram lá. E a Cida foi voluntária na segunda-feira. Chegou lá, ela estava com fome. E aí ela pensou em pegar uma banana. Na hora que ela ia pegar uma banana, ela falou, opa, peraí, essa banana não é minha. Né? Então ela ficou se questionando se ela podia pegar aquela banana ou não, porque aquela banana tinha sido comprada na véspera para poder servir os alunos. E aquela banana não era dela. E ela ficou pensando, pega ou não pega, o que eu faço? Então veja, aqui não é a questão de ela comer ou não a banana, mas é o fato de ela refletir sobre uma ação que ela ia fazer. E não fazer a ação impulsivamente. Então quando você começa a trabalhar com isso, você começa a pensar aquele voluntário, ele já começa a pensar assim, poxa, eu tenho que deixar a sala melhor ou mais arrumada do que eu encontrei anteriormente. Ele sempre vai pensar isso. É a mesma coisa que vai ao banheiro. A pessoa vai ao banheiro, eu preciso deixar esse banheiro melhor do que eu encontrei antes. Então, na hora que ela começa a fazer isso, ela começa a exercitar isso o tempo todo. E é interessante que as pessoas fazem o nosso curso, e aí quando elas encontram a gente aqui na rua, ou aqui no CAEC, elas falam assim, mas é terrível, agora eu não paro de ficar pensando em tudo que eu fico fazendo. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar, porque isso vai exercitar o que o professor Valdo falava muito da questão da autoconscientização, que a gente está chamando lá de autoconscientização cosmoética, porque tem a autoconscientização multidimensional, nas diferentes dimensões. O que a gente quer trabalhar é a autoconscientização cosmoética. É você estar o tempo todo analisando se as suas condutas, elas são cosmoéticas, se elas ajudam ou atrapalham os outros. Esse é o objetivo aqui. Depois eu faço outra, ela vai dentro da Parabéns questão. a todos vocês. Eu não sei se funciona aqui. Herkson, com relação a esse fato que você está colocando, eu elaborei uma questão aqui. Qual seria a orientação para o impasse na dúvida, né, se passou da cosmoética ou não? Entendeu? O que você orientaria para essa questão? Porque a gente fala uma coisa muito importante lá, que é assim, existe a questão da desdramatização do erro, né? Então, errar, todos nós vamos errar, e muito ainda, muito. Então, cada caso é uma oportunidade, né, única, digamos assim, de aprendizado. Então, a pessoa passa por uma situação, a gente tem uma técnica lá no curso que a gente fala de reflexão antes de uma ação, reflexão durante uma ação e reflexão após aquela ação. A nossa tendência é refletir sempre depois da ação. Quando reflete, que muitas vezes nem reflete, passa batido, o negócio vai embora, não aprendeu nada. Então, por exemplo, se a pessoa faz ela tem um dilema, ela tem uma situação, ela tem que tomar uma decisão, e ela toma uma decisão, tomou a decisão errada, pode ser que ela reflita depois. Mas o importante é ela aprender o que aquela situação pode ensinar a ela, para ela não repetir mais. O objetivo é esse. Agora, o que é o melhor? A gente começar a trabalhar, trazer essa reflexão após a ação, cada vez mais para a ação, durante a ação, e se possível antes da ação. Para a gente não ficar sempre refletindo depois não. Vamos trazer para cá. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa e eu estou em contato comigo, eu estou lúcido, eu estou exercitando a minha autoconscientização, né? Eu estou, assim, uma atenção aqui bem focada. Estou com o meu mega foco na realidade, no aqui e agora, multidimensional, como o professor Valdo falava. Então, assim, é importante que, se você ficar conectado, essa coisa de você ficar refletindo depois, pode ser que seja uma meta-reflexão, para você poder fazer uma reflexão sobre a reflexão. Mas se você está o tempo todo conectado, você está aprendendo naquele momento. Puxa, isso aqui não era bem isso que eu tinha que fazer, mas não tem problema, bola para frente. Entendeu? Porque se a gente ficar toda hora dramatizando uma decisão que tomou errado, aí a gente não vai sair nunca. Aí parece holopensene religioso, né? Aquela coisa da culpa, né? Do pecado. Mas eu errei, não devia ter errado. Entendeu? Respondi. Voltando aqui na fatologia, na 13ª linha e 14ª, você fala do reconhecimento da senha intermissiva. O que você pode passar aí para a gente? O reconhecimento da senha intermissiva, por exemplo, eu dou o caso aqui da minha duplista, né, Adriana. Em dezembro de 1995, nós participamos do primeiro evento lá da Conscienciologia. O professor Valdo estava dando uma palestra sobre Recim e Ressexes, num hotel lá na Glória, no Rio de Janeiro. E a gente foi assistir essa palestra, e eu lembro que a gente entrou lá, e eu, na hora, me identifiquei bastante,
E eu lembro que a Adriana falou assim, gente, é porque ele usava o neologismo, né? Ela falou, não estou entendendo nada que esse cara está falando, né? Imagina, mostrou de neologismo, né? Mas, desde o início, uma palavra chamou a atenção da Adriana, foi cosmoética, na Conscienciologia. Então, assim, a senha, e a gente tem o exemplo aqui também da Patrícia, né? A Patrícia deve falar isso lá um dia, que a Patrícia foi aquela pessoa que ela chegou aqui em Foz do Iguaçu, ela vai contar a história dela. E ela se identificou de imediato, ela foi participar lá, ela foi ao lançamento, né, da IC, e ela se identificou. A senha dela foi a IC, né? Cosmoetos, cosmoética. Então, quando a gente fala de senha, é que existem algumas palavras, né, que são senhas. Então, por exemplo, para mim foi parapedagogia. Parapedagogia é uma senha para mim. Só que eu estou descobrindo hoje que é uma parapedagogia na utilização do ensino da cosmoética. Entendeu? Da reeducação, porque, na verdade, ele não tem me chamado a atenção sobre isso, porque o professor Valdo fala numa entrevista que a gente fez com ele no Colégio Invisível, que a cosmoética, na verdade, ela trabalha com o processo da reeducação da consciência. Porque na hora que você começa a refletir sobre as suas posturas e você vê que você tem condutas equivocadas, que você muda aquelas condutas, é recém, né? Então, o que eu estou identificando, né? Mas desde o início eu me identifico com essa coisa da reeducação, da parapedagogia, mas na função dessa de reciclar, entendeu? Porque eu fiz muitas reciclagens ao longo. Eu, há uns tempos atrás, aí, eu defendi um verbete que era senha proexológica e a cosmoética estava incluído nele. Tá. Agora, na 15ª linha, na fatologia ainda. 15ª? 14ª, o finalzinho lá. O slogan, Cosmoetos, de Foz para o mundo, favorecendo a expansão de ideias e a força de união do voluntariado. A reflexão sobre as condutas pessoais, tá? O slogan, Cosmoetos, tá? É porque a gente está usando o que a gente quer expandir, né? A gente quer crescer, né? Então, a ideia é de Foz para o mundo. Por quê? Isso surgiu, inclusive, na semana, aquela International Week, que teve recentemente, né? Que é a Semana Internacional aqui. E a gente deu o nosso primeiro curso em inglês. Foi uma experiência... Eu sou professor de inglês há 37 anos, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de dar uma aula de Conscienciologia em inglês. Já tive várias assim, oportunidades de ir dar, mas eu nunca tinha ido, nunca tinha subido isso, né? De fazer itinerância internacional. Já fiz itinerância nacional, mas internacional nunca tinha feito. Mas aí surgiu essa oportunidade de dar um curso. Então, nós demos um curso de cosmoética em inglês. Aquilo foi simplesmente demais, né? A regressão, né? Que você estava falando do meu nome, regression, né? A regressão, o meu nome é Regression Regression, né? Regressão. Então, assim, aí a gente começou com essa ideia de começar a expandir realmente, né? A questão da cosmoetos, levar cosmoetos para outros continentes, né? Tanto é que ano que vem a gente pretende participar do... o que vai ser aqui? Do encontro internacional que vai acontecer, eu acho que em Estrasburgo, lá na França, né? É França lá? É França. É divisa com a Alemanha. França, né? Alemanha? Ah, vai ser na Alemanha. Ufa, que susto. Não, tá bom. Então é isso, tá? Valeu, obrigada. Posso? Então, parabéns, Regson, pelo verbete e pela toda a equipe, né, pela manutenção desse empreendimento, né, consciencial avançado, né? E aí, justamente, eu queria que você apontasse sobre esse processo do voluntariado, aqui na Fatologia, 4ª linha de baixo para cima, na página 6, a potência da interligação de qualquer função para o crescimento da IC. 4ª linha... De baixo para cima. De baixo para cima. Fatologia. Tá, a potência da interligação de qualquer função para o crescimento da IC. Porque é aquela coisa que a gente estava falando, né? Um está ajudando o outro, é verdade, a gente percebe isso. Porque não adianta a gente achar que eu sozinho vou conseguir chegar lá, porque eu não vou conseguir mesmo, né? Então, a gente percebe que quando a gente está trabalhando em equipe, e a equipe está afinizada, né? Primeiro que você tem as intercorrências extrafísicas, né? Então, você tem lá as informações que chegam pela extrafísica, através de projeção. E é interessante que, recentemente, por exemplo, a gente deu um curso que eu tinha tido uma experiência extrafísica, eu acho que era consonante com a da Adriana e era consonante com a da Patrícia. Então, você vê, né, a equipe parece que está conseguindo trabalhar, né, tanto bem intrafisicamente, de uma maneira bem convergente, né, bem tranquila, bem harmônica. A gente tem uma coisa bem, isso, de harmonia. As pessoas se sentem muito à vontade para falar o que
o que querem, né? Se não gostou de alguma coisa, a pessoa fala. Na verdade, não gostou, porque já vai falando direto, né? Então você nem sabe quando é e quando não gostou e gostou, porque já está falando naturalmente. Não tem essa coisa do não gostei. Está falando, olha, isso aqui não está legal, acabou. Isso não é que não gostou, mas é porque esse é o processo de crescimento. Então é o processo de cooperação. E a gente começa a ver que existe um processo de cooperação, tanto intrafísico quanto extrafísico. Então, o que a gente percebe é que a IC está crescendo bastante, porque existe essa convergência tanto da Equipim, né, quanto da Equipex, que está investindo, obviamente, também na gente e promovendo, né, proporcionando essas experiências extrafísicas que a gente tem, os insights que a gente tem, inclusive insights, assim, em curso, às vezes vem uma ideia, na hora, vem para mim, vem para quem está ali como monitor, né, o monitor tem um papel importante, vem para quem é o outro professor, vem aluno também, passa para a gente. Então, é um trabalho maravilhoso de ver. É isso mesmo. Legal. Outro ponto, na pensenologia, eu achei interessante na terceira linha, bem no finalzinho, página 5, né, primeira folha, você está falando sobre a distorção autopensênica. Uma das coisas que me veio assim, uma ideia em bloco, né, tipo, aquela situação que o professor Valdo viu, quando estava na dimensão extrafísica avançada, e verificou que o pessoal estava debandando, que vinha o serenão. O que eu fiquei imaginando é, se eles não começaram a sentir um pouco do cheirinho da cosmoética, daquele holopensene, e talvez essa visão dessa distorção, percebe? Então, como que vocês traduzem isso e fazem a gente conseguir tocar um pouco mais essa realidade para a gente diminuir essa condição? Você quer falar? Ele passou a bola aqui, né? Então, um pouquinho. A distorção autopensênica a gente tem observado, mais ou menos na linha do que você colocou, né? Que nos cursos, como a gente está usando essa abordagem metodológica mais na linha da cosmoética, essa é uma abordagem bem característica, né? E aí a gente observa que a pessoa começa a ter umas certas distorções de raciocínio, porque ela não está... Na verdade, ela não tem uma cognição ainda, não tem sinapse ainda. Não tem sinapse, né? Para raciocinar com esse viés da cosmoética. Então, no início, ela começa a dar... o Álvares que fala, né, os psicólogos gostam de falar, a dissonância cognitiva, né? Porque ela tem que parar, isso já dá um choque para ela começar a prestar atenção no pensene, né, que ela está colocando, para ela começar a usar o raciocínio em cima de um raciocínio cosmoético, que é ela observar essas condutas, que é o que ele está falando, observar as condutas, a manifestação pensênica, com o viés da cosmoética. Esse viés é que a gente está usando a metodologia nos cursos, que tem a ver com os princípios cosmoéticos, com os valores, etc. Na hora que ela começa a fazer esse raciocínio, ela observa que ela tinha uma distorção antes, no modo dela até, às vezes, raciocinar a respeito de uma conduta que ela tinha, que ela podia achar que era trafarista, que era uma conduta anticosmoética. Quando ela começa a entender o macro, né, começa a ter uma visão maior assim, com essa abordagem, ela começa a ver, não, aquela conduta, então, estava cosmoética. Por isso. Então, ela vai começando a colocar de uma maneira técnica. E aí, quando a gente vai usando essa abordagem mais técnica para avaliar os nossos atos, a gente consegue ficar mais autônomo. E aí vai começando a diminuir essas distorções em relação à própria pensenidade. E isso vai dando mais autoamparo, faz a evocação do amparo de função, do amparo, nosso próprio amparo, porque a gente está querendo melhorar evolutivamente, e aí a gente vai ficando mais retilíneo. Então, vai diminuindo distorção autopensênica. E a gente observa isso no voluntariado. Por exemplo, esse exemplo que ele deu da Cilda, né, tinha um raciocínio, ela começou a observar, aí ela viu, opa, né, eu preciso pensar sobre essa minha conduta. E aí a gente falou, você vê que a conduta dela, no caso, estava ortopensênica, mas o que estava por trás? Não era pegar ou não pegar a banana, ela parar para refletir, e ela chegou à conclusão, ali por ela mesma, que ela não podia desviar a finalidade. O negócio é tão detalhado, quando a gente começa a refletir sobre as nossas condutas, porque se eu não me preocupo em tirar a caneta daqui, pegar e levar para casa, eu estou com uma distorção autopensênica, porque assim, eu não estou observando que aquilo foi comprado por uma finalidade X,
Ainda mais gente que trabalha com voluntariado, né? Tinha um orçamento específico, dedicado para naquela condição, daquela IC, naquele momento, etc. Se eu pego aquilo e levo por distração, seja lá o que for, eu não estou atenta. Eu tenho um nível de distorção autopensênica. Na hora que eu começo a refletir, eu falo, eu não posso desviar, porque isso não foi direcionado para aquela finalidade. É um exemplo, assim, bobo, né? Mas que vai mostrando a afinização aí, e a gente saindo dessa questão da distorção. Sim. Falei mais ou menos o que é? Acho que é isso. Você queria? E mais uma questãozinha, né? Tipo, eu fiquei impactado por uma notícia que uma pré-IC nossa está fazendo a fundação dessa pré-IC, uma base física bacaninha e tudo mais, no Paraguai. E aí o que acontece? Eles estão falando justamente sobre esse processo de interação num estrangeiro, num holopensene que vocês já estão imaginando, apesar que eu vejo que o Brasil está cada vez mais espantoso, né? Então, quer dizer, não sei se a gente foge muito, mas o que a gente vê é um contrafluxo, né? Então, essa pré-IC, eu não vou falar o nome porque eles não se identificaram ainda, né? Tipo, a gente não está assim na boca do povo, mas como um dos elementos é meu vizinho, ele falou mais ou menos, então eu já estou entendendo o raciocínio, essa dinâmica que eles estão fazendo. E o que eu fiquei pensando? Do ponto de vista, então, da IC de vocês, né, que é Cosmoethos e tal, e eu estou falando isso como um desafio para todos nós, assim, de todas as ICs, né? Ou seja, como que vocês veem essa questão desse princípio no final aqui que vocês colocaram, né? O último princípio, na página 7, o princípio administrativo de pensar globalmente e agir localmente, e aí eu não vejo se teria também um outro princípio que é de pensar localmente e agir globalmente também. Ou seja, entender um pouco sobre esse processo do global, e que vocês tiveram essa experiência que vocês falaram também. É uma coisa interessante isso, né? Essa eu não conhecia, não estava sabendo, mas o que a gente tem até porque não deveria, só porque eu me sei de cosmoética, não deveria ser assim, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande, tanto é que tem um trinômio aqui, eu acho que é um trinômio, que é o do direitologia, né? Aquele do... não, no direito, que a gente fala direito, não lembro. Mas assim, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer tudo certinho, muito certinho. Por quê? Bom, em primeiro lugar, não deve ser à toa que eu estou coordenando a IC, né? Eu lembro que o professor Valdo encontrou a gente, eu na época estava... bom, ele falou lá, você está amparado, etc e tal, mas lembrando que antes de dessomar, ele colocou, tinha umas pendências que ele tinha, né? E eu lembro que uma das pendências, que a gente depois soube disso, que era a criação da IC, ele tinha colocado o nome da Adriana, né? Mas quando a gente estava conversando com ele sobre a IC, ele tinha comentado comigo, que eu estava amparado, etc e tal, e aí eu assumi. E tem uma coisa que acontece comigo, que é assim, desde criança, se eu fizer alguma coisa errada, cara, eu vou ser pego. Não posso fazer xixi fora do pinico, entendeu? Não posso. Eu lembro que na escola primária, todo mundo jogava, não sei se você pegou essa tua fase, você é muito novinho ainda. O pessoal pegava papel higiênico assim, molhava e jogava no teto. Pá, aí colava, né? Ficava cheio de... E aí a professora olhava, já tinha alguém jogado. Aí eu olhava, todo mundo fazendo aquilo, eu falei, poxa, deve ser engraçado fazer isso, né? Eu vou fazer um dia. Aí eu peguei um papel lá e tudo, na hora eu molhei assim, na hora que eu ia jogar, a professora virou. E falou, é você então? Eu falei, mas eu não cheguei nem a jogar, eu estava só com o papel aqui assim, né? Mas eu entrei pelo cano. Então assim, eu não posso fazer nada de errado. Você vê, cinema, assento, todo mundo tem o seu assento lá, né, numerado. Se eu sentar fora, o dono vai chegar. Nem que seja meia hora depois, uma hora depois, está no finalzinho do filme, o cara vai chegar, não tem jeito. Então, assim, a gente tem uma preocupação, você quer falar alguma coisa sobre isso? A gente tem uma preocupação, eu já tenho essa preocupação, mas a IC, nós, ainda mais que a Adriana é professora de Direito Constitucional, e a IC, todos nós temos uma preocupação muito grande em fazer tudo muito certinho, muito. Então, a parte de contabilidade, a gente paga lá os ITBIs, né? O Imposto de Doação, desculpa, ITCMD, né? Que são os impostos, a gente paga tudo muito certinho, é tudo muito detalhado. Por quê? É no detalhe que mora o perigo, né? Como o pessoal fala. Então, assim, eu não sei como é que está essa situação dessa pré-IC fazendo um negócio desse, num país onde você tem ali, impera a lei do jeitinho, né? Parece que a natureza é a lei do jeitinho lá no Paraguai, né? O fazer qualquer coisa fora que é diferente, né? No Brasil também não é fácil não, porque
Mas, assim, deveria ser o papel de todas as ECs, deveriam ter essa preocupação que a gente tem. Então, preocupação com tudo. Tanto é que, recentemente, foi aquele fiscal, né, fiscal do trabalho, teve lá um discernimento, né, para dar um alvará, e ele viu lá e ele falou, poxa, está tudo certinho nesse EC. Então, assim, isso é muito legal. Né? É você saber que você está fazendo a coisa certa, que é para você poder ter base de poder falar. Que autoridade moral é essa, que se você faz alguma coisa errada, você... Né? É porque, às vezes, a pessoa faz errado é por desconhecimento mesmo, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, acho que a gente está fazendo esse movimento em grupo aqui, né? De buscar especialistas. O professor Waldo falava muito isso. Na hora que você quer resolver alguma coisa, uma vez eu perguntei para ele, professor Waldo, como é que eu vou saber se está certo? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que consultar, no mínimo, 5 especialistas naquela área. Porque aí você vai colher... A gente não sabe tudo, né? Então, a gente colhe informação dos especialistas para fazer a nossa convicção. Então, acho que a gente, nesse momento grupal, é importante, acho que a gente está fazendo um movimento, né, de ir consultar os especialistas para agir de maneira correta. E essa pergunta que você fez aí, complementando o que ele falou, tem a ver com o slogan lá. Né, eu acho que vocês perguntaram, que é de Foz para o mundo. Então, assim, de Foz por quê? Porque é importante o momento da Max ProEx grupal, a gente está aqui, todo mundo junto, convergindo, cada um fazendo, né, a sua especialidade, um cooperando com o outro. Mas com foco lá, que é o universalismo, então, que é a internacionalização, que é a itinerância, porque se a gente não tem esse olhar, né, por isso que está lá o local e o global, né? Mas, assim, aqui, porque é importante aqui, porque é daqui que a gente está pensando em grupo, né? Mas olhando lá fora, tanto país, né, quanto Estado. Porque se a gente olha fora, tem muita gente precisando de informação. Então, a gente usa aquele princípio, menos doente ajuda mais doente. Se tem muita gente carente de informação, a gente precisa trocar, precisa doar. Eles doarem para a gente, porque tem quando você sabe disso, quando faz itinerância, é super rico, o pessoal dá muita informação para a gente troca muita informação. Então, fazer essa convergência. Então, com relação a essa pré-IC, eu me abstenho, porque eu não sei de nada do que está acontecendo. Ok, posso perguntar agora aqui, lá de Recife, a nossa teletertuliana, ela está pedindo para você falar, na página 8, paradoxologia. Ela está pedindo para você comentar 3 paradoxos. O paradoxo de poucos fazerem muito, o paradoxo do recebimento na doação e o paradoxo de a pessoa flexível poder permanecer na linha reta. Ou seja, todos os paradoxos. São todos. Então tá bom. Gostou dos paradoxos? Tá bom. O paradoxo de poucos fazerem muito, que assim, praticamente, eu acho que todo isso acontece, né? Você tem... Quantos voluntários, quando você pergunta assim a um coordenador geral, né, de uma IC, você pergunta lá, quantos voluntários você tem? Aí ele fala, eu tenho 30. Ah, tá, mas quantos metem a mão na massa mesmo? Ah, sei lá, 5, 6, né? Então, geralmente, você tem uma IC que é assim, né? E na nossa IC isso não é diferente, né? Você tem um grupo grande, né? E, quer dizer, a gente não tem um grupo grande, a gente tem o quê? 10 voluntários, né? 10 voluntários. E você tem um grupo que realmente mete a mão na massa. Mas isso até é normal, porque você tem pessoas dentro do grupo que têm outras prioridades, né? E outras têm mais disponibilidade, etc. Então, isso é normal. É lógico que, com o tempo, as pessoas acabam se engajando mais e começam a dar mais disponibilidade, etc. e tal. Então, tem muito a ver com a disponibilidade que a pessoa tem. Então, isso é normal, tá? Esse é um. O outro paradoxo, o paradoxo do recebimento na doação, né? É porque, assim, a gente está doando, a gente doa nosso tempo, a gente doa nossa intelectualidade, nossa comunicabilidade, nosso parapsiquismo. E, obviamente, que a gente está ganhando com tudo isso. Então, quem mais ganha, obviamente, é a pessoa que está doando, né? Então, o que a gente tem visto lá na Cosmoetos é assim, toda a experiência, gente, é muito válida. Então, assim, eu adoro dar aula, porque dando aula eu aprendo muito. Então, o fato de você, por exemplo, na hora que eu estou doando, né, a minha experiência, as minhas pesquisas sobre cosmoética, eu estou aprendendo muito com o outro. Então, naquele momento de troca, por exemplo, já tem a troca com as energias. Então, isso é maravilhoso. Com os voluntários também. Então, é o tempo todo você recebendo. Na verdade, você
está mais recebendo do que você está doando, na verdade, né? Você doa pouco em relação... Eu acho que a gente até doa pouco em relação ao que recebe. Deveria até doar mais, né? E em relação ao outro paradoxo, de pessoa flexível, poder permanecer na linha reta. Esse é o quê? É a palestra do qual? É quinta-feira durante a semana, né? Amanhã começa a semana, a segunda semana terceira semana da Cosmoética, né? Que vai de 6 a 12. Então, na quinta-feira, nós temos uma palestra na terça-feira, tá feia a coisa do meu lado aqui. Amanhã tem uma palestra comigo, que é sobre negocinho evolutivo. Você ainda faz negocinho evolutivo? Com base lá no verbete do professor Valdo. E na terça-feira tem uma palestra com a professora Adriana, a diferença entre flexibilidade cosmoética e o jeitinho brasileiro. Muito fácil. E quinta-feira com a professora Delmar, autocoerência cosmoética e processo evolutivo. Final de semana teremos lá o curso comigo, né? Autocosmoética cotidiana vivenciada, que é baseada num verbete que eu apresentei. Mas falando aqui de a pessoa flexível poder permanecer na linha reta, porque o importante é a gente trabalhar a questão da retilinearidade pensênica, né? Porque quando a gente fala de reflexão sobre, né, as nossas condutas, que é reflexão sobre a moral, lembrando, moral é o que você faz. E o que você faz é baseado, obviamente, aí o pessoal fala, moral é um conjunto de valores. Não, moral é o que você faz. Cuspiu, isso é uma conduta moral sua, né? Bateu lá numa pessoa, é uma conduta moral. Ajudou alguém, é uma conduta moral. E tudo isso, obviamente, que tem valores, princípios, crenças, né? O verpons por trás disso tudo. Então, na hora que você faz, tudo que você faz, você tem que procurar fazer da maneira mais ortopensênica possível. E vai ter momentos que você vai ter que flexibilizar. Você não pode ser rígido. Então, você analisar uma situação para saber como você vai se comportar, né, exige muita lucidez, que é percepção da realidade, e junto com isso, muito discernimento também, que é você saber qual decisão você vai tomar. E aí entra, por exemplo, aquele princípio lá do que seja melhor para todos. Então, para isso, às vezes não é melhor para você, e exige que você seja flexível nesse momento. Então, quando você coloca o princípio em prática, porque às vezes as pessoas falam assim, eu coloco o princípio que seja melhor para todos, desde que eu ganhe alguma coisa com isso, né? Então, não é bem assim, né? É que seja melhor para todos mesmo. Se a pessoa está vivendo de acordo com esse princípio, o professor Valdo falava bastante, então eu preciso saber que tem momentos que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para que o outro ganhe naquela relação. Porque toda relação tem, né, um ganha e, teoricamente, um perde. Você não perde nada. Então, o tempo todo, as suas decisões, elas precisam ser muito centradas, baseadas em processo de lucidez, discernimento, muita reflexão, para você realmente saber o que você está fazendo. E sabendo que, em alguns momentos, você vai ter que flexibilizar o seu comportamento. Não tem jeito. Tá bom? Acho que é isso. A Rita, pode perguntar. Parabéns pelo seu verbete, Regrisson. Está muito bacana, e pela coordenação da IC também. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa questão na página 7, né, Principiologia, o princípio da cosmoética destrutiva. A linha da... Princípio da cosmoética destrutiva. Pois é, né? Esse é um princípio. A gente tem conversado bastante sobre isso. Que é uma coisa assim, o princípio da cosmoética destrutiva, a gente lembra lá o professor Valdo falando, ele dava o exemplo lá do... Você às vezes tinha um local lá que é um abatedouro, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai para aquele lugar, o que você tem que fazer? Você tem que colocar tudo abaixo. Destrói o local, né? E você cria ali, por exemplo, lembra até um exemplo de Tertúlio ele falando, você tem lá um abatedouro, você joga tudo abaixo e cria alguma coisa ali, por exemplo, você vai criar animais ali, mas não é criar animal para abater depois, né? Você vai criar uns porquinhos, sei lá, umas galinhas, você vai pegar, de repente, os gatinhos que ficam aí na vizinhança. Então, assim, o que não presta mesmo, baseado nesse outro princípio. Então, quando a gente fala lá usando esse princípio dentro da própria IC, por exemplo, às vezes você tem um voluntário que ele quer voluntariar, mas ele percebe a gente percebe, né, que o voluntariado dele, na verdade, não é bem ali. Ele, às vezes, quer usar até a própria IC, né, para fazer um negocinho evolutivo, porque ele tem outros objetivos, né?
mas ele quer ficar ali, né? Então, assim, aí você, na hora, você para e você pensa, como é que eu posso melhor ajudar essa consciência? E a melhor coisa que você tem que fazer numa hora dessa é você jogar aberto com ela, né? Você tem que falar, olha, você, na verdade, o seu holopensene não é esse, o seu materpensene, na verdade, o campo de pesquisa não é esse. É esse, assim, assim, assim. Se eu fosse você, eu pegaria uma outra IC, ou iria para uma outra IC, onde você vai poder render mais, e até melhor para a pessoa. A pessoa pode não gostar muito na hora, porque dá a impressão que você está expulsando a pessoa, né? A pessoa acaba até podendo pensar assim, mas não é esse o objetivo. E depois a pessoa até compreende isso. Então, a ideia aí desse princípio da cosmoética destrutiva é você falar a verdade quando ela precisa ser dita, né? Se tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, a gente vai fazer. Tá? Eu acho. Respondi aí? Ok. Então, agora a nossa tertuliana lá de Porto Alegre está pedindo para você comentar sobre as ortopensatas. Espera aí, só um minutinho. Página? Página 5, a primeira página. Cosmoética. A cosmoética é a blitz nos cursos de Conscienciologia. Vocês querem ler primeiro? Todas elas? Pode. Cosmoética é a blitz nos cursos de Conscienciologia. Há alunos que optam pelo desvio na estrada a fim de evitar tal blitz. E mais tarde voltam na condição de retomadores de tarefas. Eu me lembro que quando a gente estava para criar a Cosmoetos, o professor Valdo falou, assim, não sei se todo mundo vai lembrar aqui, mas antigamente a gente tinha P1, P2, P3, P4. Né? Você é da época, né, Maria? E aí a gente fazia P1 era a introdução à Conscienciologia, né? P2 era bioenergia, né? P3 falava sobre as técnicas projetivas, e do P4 falava sobre maturidade consciencial, e é onde falava sobre cosmoética. E o professor Valdo falou assim para a gente, logo quando a gente foi criar, ele falou, pois é, você lembra lá do P1, P2, P3? Eu falei, pois é, lembro. O que acontecia? Você tinha aluno lá no P1, P2, P3, não chegava no P4, todo mundo sumia, porque ia falar de cosmoética. Falar de cosmoética era uma coisa complicada. E não era só aluno que sumia, não, era professor também que sumia. E quando tinha que falar de cosmoética, ele pulava, ele só dizia assim, cosmoética é a ética, a reflexão sobre a moral cósmica. Eu falei, vamos seguir em frente, próximo assunto. Então, a cosmoética, ela incomoda muito as pessoas. Né? Então, essa ideia da blitz aí, a pessoa vê, ela vem andando, agora tem que falar sobre cosmoética. Opa, não, isso aí... Por exemplo, tem muita gente que fala pra gente assim, olha, eu tenho maior vontade de fazer um curso com vocês lá na cosmoética, sabia? Tenho maior vontade, mas eu preciso melhorar a minha cosmoética. Na hora que eu melhorar um pouquinho minha cosmoética, eu vou lá fazer um curso com vocês. Mas não dá para entender. O objetivo da Cosmoetos é que a gente melhore nosso nível de cosmoética. A gente não está lá porque nós somos os mais cosmoéticos do universo, não é isso. É porque a gente quer trabalhar a questão da cosmoética. Então, é a mesma coisa disso aqui. A pessoa viu, chegou na cosmoética, vai ter que fazer um processo de autoenfrentamento, não tem jeito, porque ela vai trabalhar com os próprios valores, princípios, vai ter que fazer reflexão sobre o que ela faz, as suas condutas, vai ter que analisar as suas condutas. Aí o negócio fica complicado. Então, essa é a primeira aqui. Tá? A segunda, a cosmoética dirige o cosmos. Cosmoética é evolução. O professor Valdo fala que cosmoeticologia é igual a evoluciologia. Inclusive, a frase que nós temos ligada à nossa logo, né, ela está aqui. Onde é que está essa frase? Você lembra? Eu não vou lembrar, mas diz assim, evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. Então, veja, essa foi uma frase, que quando nós fizemos a logo, essa logo foi feita pelo professor Luciano Mello, lá em Washington, né? Foi de lá que ele mandou para a gente. E 2 ou 3 meses depois, foi isso, o professor Valdo, numa mini tertúlia, ele falou, durante uma coisa que ele estava falando lá, estava debatendo, ele teve uma hora que ele falou a frase, né? Evoluir é movimentar-se cosmoeticamente. A Adriana anotou, e a gente, então, uniu, né, a logo e tem tudo a ver com o bonequinho, que o bonequinho está se movimentando, né, para cima, para frente. É o evoluciolino. Esse aqui é o evoluciolino que foi feito, esse nome, ele recebeu esse nome através de uma votação que a gente fez, né, num congraçamento, com várias pessoas. Então, veja, se cosmoética, por que a cosmoética é igual à evoluciologia? Porque a cosmoética, ela obriga você, não tem jeito, ela obriga você a se movimentar, tá? E existe uma coisa interessante, que o professor Valdo comenta nos livros, que não existe cosmoética se a pessoa não pensar. Não existe cosmoética se a pessoa não começar a refletir sobre as suas condutas. Então, veja,
O que é cosmoética? A cosmoética só começa, então, quando você começa a pensar sobre as suas condutas pessoais. Então, na hora que você começa a pensar e você começa a reciclar, isso é importante. Não adianta pensar e não reciclar, né? Na hora que você começa a reciclar, esse é o movimento da evolução. Você começa a evoluir. Por isso que a gente fala aqui, ele falou aqui que a cosmoética dirige o cosmos, nesse sentido, né? Ela vai promover a evolução. Quanto a outra pensada aqui, ó, viver e exemplificar a cosmoética não é para qualquer um, qualquer pessoa, né? Não, por isso que o pessoal fica dizendo, né? Quando eu melhorar minha cosmoética, eu vou lá fazer um curso com vocês. Gente, não é isso. A gente está lá para ajudar a gente a melhorar a nossa cosmoética. Então, se você quer fazer um curso na cosmoética, venha. Estamos esperando você, tá? Para a gente poder melhorar e andar junto. Em tese, eu sei que tem essa frasinha aqui, porque eu estava esperando alguém perguntar sobre o FI, né? Em tese, é a manifestação moral. Veja, manifestação moral. Ele está sendo redundante, porque moral é o seu comportamento. É a manifestação moral do FI. Esse FI aí que foi o máximo, gente. Porque só tem duas ortopensatas em que ele usa FI. É nessa aqui e numa outra, que é a proporção áurea. Ou seja, o FI, né, é o ABC da extrafisicologia, que está lá em Paramatelematicologia, essa outra frase aqui. Então, veja, o que é o FI? Às vezes até perguntou ontem no curso, aí a nossa voluntária aqui já conheceu, né? FI é a proporção áurea. Na verdade, FI é a proporcionalidade harmônica do cosmos. O FI é a 21ª letra do alfabeto grego, tá? Então, o que ele quis dizer aqui, que viver e exemplificar a cosmoética, no caso, é você se manifestar em harmonia com o cosmos. Isso é que é interessante. Por isso que ele diz que não há, a consciência não consegue estar em harmonia se ela não estiver agindo de maneira cosmoética. Porque ela está sempre em conflito com ela, né? E a pessoa, quando entra em conflito, o que acontece? Ela começa a se autoassediar, lógico. E autoassédio a gente sabe que é porta para heteroassédio. Tudo bem. Então, agora aqui na parafatologia, na página 6, nona linha. A interconfiança dos amparadores extrafísicos. Como se dá essa interconfiança? Espera aí, página... Na página 6, nona linha. Parafatologia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você achou aí, Adriana? Me mostra aqui. Depois ele continua na nona linha, enquanto você acha aí. Peraí. Na 10ª linha, continua a pergunta depois na 10ª linha. A necessidade de autossuperação da pressão extrafísica decorrente do trabalho de ponta. Quais as técnicas que o professor utiliza para realizar a superação? Bom, então, a interconfiança dos amparadores extrafísicos, né, quer dizer, a gente em relação a eles e eles em relação a gente, né? Então, a gente sente, desde lá do início, como o professor Valdo comentou com a gente, estava sendo bem amparada, né, a criação da IC, etc e tal, a gente sempre sentiu esse trabalho em equipe, na verdade, né? Então, por isso que a tal da técnica, né, que a Adriana fala muito também, que é de jogar a bola lá na frente e depois correr atrás. Porque, veja, se você joga a bola muito aqui pertinho, você não sai dessa zona de conforto. Então, você precisa jogar a bola lá na frente, que é para você sair não desesperadamente, mas harmonicamente, correndo atrás para poder chegar lá. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo na Cosmoethos, o que a Cosmoethos está fazendo, se todo mundo, quem não visitou ainda a Cosmoethos, é muito bem-vindo. Está lá no discernimento, e a gente está criando, que os alunos não estão chamando, somos nós, de caminho da cosmoética, né? Porque quando você entra lá, depois que você passa do auditório, você vai ver que a gente agora tem 6 salas do lado esquerdo, né? Vai ter uma sala de pesquisa, né? Que vai ser a sala da parapedagogia, educação e pesquisa. Tem uma sala de reuniões, que é uma mesa que convida você a fazer reunião, né? Não que a gente adore reunião, não é isso, porque a gente quer menos reunião e mais ação, é o que a gente faz. E tem uma outra sala que é de recepção, coffee break, essas coisas todas. Tem uma sala administrativa e a sala que é de sala de aula. Então, o que a gente está fazendo é crescendo, tá? A gente está crescendo a IC. E a gente vai acompanhando esse crescimento. A gente não quer esperar crescer muito aqui dentro para começar, então, a crescer. E o que a gente percebeu é que na hora que a gente fez esse movimento, né, por exemplo, a gente ficou quase que 1 ano e meio para conseguir fazer uma
um evento online, cara. Aquele foi um desassédio difícil. É um gargalo que a gente tentava e teve gente que ia lá e tudo certinho e na hora o negócio caía. Murchava lá. Vamos de novo, não vamos desistir não, vamos lá. E a gente comprou todo o equipamento, como é que é? Telefone, não, como é que é? Microfone, câmera disso, mesa de som, né, equipamento, compramos tudo. E vamos colocar e vamos de novo, agora vai dar certo isso aqui e não dava. Então a gente ficou quase 1 ano e meio, mas conseguimos. Então quando a gente conseguiu, imediatamente já conseguimos parceria, então já fizemos uma itinerância lá para Salvador, já fomos para Brasília, né? Então, assim, a coisa ela começou a crescer. Então, essa ideia tem a ver com a interconfiança, porque a gente está confiando muito no amparo que a gente tem, e a gente está fazendo a nossa parte, tá? E em relação à necessidade de autossuperação da pressão extrafísica decorrente do trabalho de ponta, é porque existe muito essa coisa na CCCI que é assim, você está fazendo trabalho, tem muito assédio, nossa, está uma pressão, né? Pressão sempre vai existir, não vai ter jeito. Então, ao invés de a gente ficar focando muito na pressão, né, no assédio que vem, né, no contrafluxo vai ter a vida inteira, assédio a gente vai ter a vida inteira. A gente foca a nossa atenção no amparo. Então, tem muita pressão? Tem. A gente está em curso, a gente às vezes fala isso, né? A gente está lá, aí a gente chega lá dizendo assim, essa noite eu tive uma projeção assim, eu também tive, mas vamos lá, e o amparo? Como é que está o nosso amparo? É isso. Né? Então, o curso tem pressão? Tem. Todo curso que a gente faz tem pressão, a gente percebe isso. Mas a gente procura sempre sintonizar com a equipe de amparadores. Essa é a técnica que a gente faz. Sintonizar com a equipe de amparadores. Ok, pode falar, Dilma. É Dilma, não é? Boa tarde, Reglisson. Parabéns, tá? Boa tarde, obrigado. Gostaria de que você falasse um pouco sobre, na binomiologia, o binômio evolução pessoal, evolução alheia. Peraí, que eu não... Peraí, qual é na a página? Página 7. Página 7. Lá no final. Lá no final, binomiologia. Binomiologia. O Qual segundo linha? binômio. É o segundo. Segundo, o binômio evolução pessoal e evolução alheia? Sim. Esse é bom. E depois eu ia pedir para você comentar sobre a fase enfática. Depois da frase enfática, tá. Então, o binômio evolução pessoal e evolução alheia é aquilo que eu estava falando em relação aos cursos, né? O que a gente percebe é que quanto mais... Essa coisa de... Quem é professor de Conscienciologia aqui sabe bem disso. Quanto mais você fala sobre o assunto, aí tem uma coisa interessante. Você precisa... Quem não faz isso, é bom começar a fazer, né? Falar sobre o assunto e você procurar não vivenciar o assunto é burrice. Você está dando um tiro no pé, na verdade. Porque se você fica falando lá de cosmoética, falando de cosmoética, e você não procura ser cosmoético, aí tem uma coisa errada. É uma incoerência muito grande. E a gente tem lá as variáveis da autocosmoeticidade, por exemplo, a questão da coerência, a questão da teática, a questão da verbação. Então, eu não quero chegar lá, quando dessomar, né? Eu sei que é uma coisa meio, uma alegoria, não sei, uma coisa meio... Não é paradrama, não, mas assim, quando você fala assim, eu vou dessomar, vou chegar lá onde eu não sei, mas lá o evoluciólogo vai pegar lá minha ficha, vamos pegar essa ficha evolutiva aqui, vamos lá. Igual o professor Valdo falou pra gente lá, o Zéfiro, a gente vai encontrar o Zéfiro lá, ele vai pegar a nossa ficha evolutiva e vai falar assim, pois é, Regson, tá aqui, ó. Você estava lá na cosmoética, etc e tal, você falou sobre cosmoética em 642 cursos. Agora vamos ver aqui o que você falou, o que você fez realmente ligado a tudo que você falou. Aí o negócio, se eu não fizer, vai pegar para o meu lado, né? É igual um vídeo que o professor Valdo, numa entrevista que a gente fez com ele, que ele fala, preste atenção no que vocês estão fazendo. Vocês vão chegar lá, vou dessomar, o evolucionário vai pegar a ficha de vocês e vai falar, tá aqui, ó, você fez 1.562 cursos de Conscienciologia, muito legal, parabéns. Agora, o que você colocou em prática? Vamos olhar aqui. Aí o negócio começa a pegar. Então, assim, se eu estou trabalhando nos cursos de cosmoética, qual é o objetivo? É melhorar, ajudar o outro a melhorar seu nível de cosmoética. Então, é óbvio que na hora em que eu faço isso, eu preciso também colocar aquilo em prática, né? Então, esse binômio aqui, evolução pessoal e evolução alheia, ele é como é que se fala? Ele é convergente, completamente convergente. Eu não posso querer dar aula para o outro, falar alguma coisa para o outro, se eu não faço aquilo. Então, a primeira coisa, eu preciso trabalhar em mim isso, né? E isso me ajuda a melhorar, a evoluir. E, obviamente, né, se o outro fizer a parte dele, ele também vai... nesse sentido também, né? Então, por exemplo, a gente vê muito um ajudando o outro aqui, né? A equipe, lá, os voluntários, etc. E tal, um ajudando o outro a trabalhar essa questão também.
E em relação à frase enfática, deixa eu pegar aqui a frase enfática. Cosmoética favorece a instalação da ortopensenidade, indispensável, que é o que a gente procura fazer lá sem pressão, né? Na IC, né? Sem pressão. Então, por exemplo, essa coisa da arrumação, você vê que ela está favorecendo essa questão da ortopensenidade. Essa questão que eu falei da Cida, na hora que ela foi pegar a banana e ela pensou 2 vezes, você vê, pode ter sido pelo curso, pode ter sido por ela, pode ter sido pela IC, ela está ali. O próprio local, que a gente está falando aqui da Cosmoética, local, né, a instituição. Então, a instituição ela vai favorecer isso. E tem uma coisa ligada com a instituição, que é a questão da cor, que a nossa cor é a cor de verde Tiffany, né? Então, é tão forte essa identidade visual que a gente está criando, ela é tão forte que algumas pessoas, até porque a Adriana aqui, ela é mestra, né, em identificar objetos que têm uma cor. Então, a gente tem lá uma chaleira, é chaleira, não é cafeteira? Uma chaleira da cor da Cosmoética. A gente tem caneta da cor da Cosmoética, né? A gente tem... Daqui a pouco a gente vai ter cueca da cor da Cosmoética também, né? Mas, então, assim, então é uma ideia, tá? Ó, você vê a nossa camisa, então a gente está procurando, dentro da própria IC, quem já esteve lá, até porque a gente está fazendo toda uma reurbanização lá no espaço, e a Clô está nos ajudando bastante, então você vai ver que as mesas, tudo, né, converge para isso. Então, tem gente que já fala assim, eu estava lá não sei aonde, inclusive na Europa, teve gente que estava na Europa, já trouxe presente para a gente que tinha a cor da Cosmoética. Tem gente que já olha, na hora que ela olha a cor, ela já fala, Cosmoética, isso é Cosmoética, eu não posso fazer isso, entendeu? Então, assim, está ajudando de alguma maneira. Então, a Cosmoética ela vai favorecer a instalação dessa ortopensenidade, que é indispensável, obviamente, a autorreflexão crítica. A pessoa vai ser levada a pensar sobre aquilo, né? Que é uma condição, obviamente, né, importante rumo ao serenismo. O que vai fazer a gente chegar no estado de serenão, obviamente, é você começar a trabalhar essa questão da criticidade, você começar a evitar os conflitos pessoais, né? Obviamente, quanto mais você anda numa retilinearidade, ortopensenicamente falando, mais sereno e tranquilo você vai estar com você mesmo, né? Acho que é isso. Respondi? A Ieda pode perguntar. Ele estava na frente. Eu queria saber sobre que você colocou na neologia 2 expressões compostas, que é a cosmoetos inicial e a cosmoetos consolidada. Daí eu queria saber, para você, assim, qual foi as principais diferenças percebidas da inicial para já consolidada? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, assim, tem 2 anos, né, que a gente fizemos 2 anos, então a gente está, é como se estivesse engatinhando, né? A gente está começando a descobrir, é uma coisa até engraçada de se falar, mas descobrir o que é essa cosmoética, né? Por isso que a gente teve essa preocupação muito grande em trazer para a autocosmoética. A gente fala muito da autocosmoética, que às vezes a gente vê umas pessoas falando de cosmoética como se fosse uma coisa muito etérea lá, né? É uma coisa de um outro universo, né? Ela não é alcançável. Oi? Só com sexo livre, como falou aqui a Maíla. Então, às vezes a pessoa pensa isso. E não é. Na verdade, a cosmoética, por isso que a gente está falando muito da autocosmoética, autocosmoeticologia, né? Ela é uma coisa que está dentro de você. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. Tanto é que no verbete de mega cosmoeticologia, que o professor Valdo apresenta, do DAC, ele fala de ações do dia a dia, são esses detalhes do dia a dia que a gente acaba não prestando atenção. Então, esse momento inicial da IC, ele está servindo, na verdade, para mostrar para a gente o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa amadurecer para chegar daqui a 10 anos, né, a gente poder olhar para trás e dizer o quanto nós aprendemos, o quanto nós crescemos. E o quanto a gente viu, né, a diferença, como é que era uma cosmoetos no início e como é que ela vai ser daqui a 10 anos. Então, se a gente parar para pensar que nós começamos como pré-IC, numa salinha, a gente não tinha sala, na verdade. A gente começou numa salinha como pré-IC, era lá na holoteca,
a Isabel Conceição quebrou o nosso galho e deixou que a gente usasse uma salinha que tinha lá no final da holoteca, que tinha um armário que era do professor Valdo, que tinha um fedor danado, que ele cheirava a mofo, era uma coisa terrível, né? A gente se reunia ali, a gente não tinha espaço. Inclusive, uma vez estava reunido ali, alguém saiu para o banheiro, não sei, o professor Valdo estava sentado lá de fora. Aí ele não descia mais, né? Mas ele estava sentado ali do lado de fora. E aí, o que o senhor está fazendo aqui? Aí foi lá, eu vim aqui espantar os passarinhos. Aí foi muito legal aquilo. Aí ele entrou lá, tirou uma foto com a gente, deve ter espantado passarinho pra caramba, né? Mas tudo bem, então foi ótimo, né? Pra gente. Então a gente começou. Então essa pergunta sua é bem interessante, Nicolas, porque assim, a gente começou naquela salinha, né? E aí depois a gente foi crescendo, conseguimos uma sala um pouco maior, e a gente foi crescendo. Hoje em dia nós temos essas seis salas. Então o nosso objetivo é depois ver toda essa profissionalização, porque a gente tem uma preocupação muito grande em fazer o MIC que seja uma coisa profissional, não uma coisa amadora, né? A gente quer fazer um MIC profissional, que era esse o objetivo lá, a coisa que o professor Valdo falava com a gente, né? Tá claro isso? Mas, então, a gente pode falar então que a Cosmoetos não está nem em fase inicial e nem consolidada? Está em Ela consolidação? ainda está em fase inicial. Só vai ser consolidada lá com uns 10 anos. Ela está na fase preparatória. A gente está na fase preparatória, não chegamos na executiva ainda. Obrigado. Não, é preparatória. A gente está aprendendo, aprendendo. Regresson, na página 7, efeitologia, você podia explanar o segundo efeito, o efeito da dinamização da interassistencialidade. O que você quis dizer com isso? É o segundo efeito, página 7. Página 7. A minha esposa vai mostrar aqui para mim. Efeitologia. Isso. O efeito da dinamização da interassistencialidade. É isso aí? Isso. Tá. A gente está até dando um curso agora que a gente chama de CEA. CEA é curso de esquadrinhamento da auto-mega cosmoética. Gente, se eu falo um nome desse lá fora, o pessoal vai me olhar com a cara feia, né? Esquadrinhamento, veja, esquadrinhar, anatomizar a auto-mega cosmoética. E a gente pensa que é uma coisa assim enorme, né? E na verdade é aquilo que eu estava falando, né? Do dia a dia. E isso tem muito a ver com essa questão da interassistência, porque o que a gente percebe é que um dos maiores valores evolutivos que nós temos é a questão da interassencialidade, né? Então, todo o trabalho que a Cosmoetos faz visa, obviamente, essa coisa da interassistência, né? De ajudar o outro. Então, por exemplo, a gente já fizemos curso fora da Cosmoetos, a gente já deu curso sobre jeitinho brasileiro, né? Na Receita Federal, foi na Receita Federal, né? Já demos uns 2 ou 3 cursos lá. Já fizemos uma oficina para professores aqui do município falando sobre jeitinho, como é que os professores podem passar para os alunos, podem replicar para os alunos para evitar o que é conhecer a realidade do jeitinho brasileiro, que é uma atitude anticosmoética. Então, assim, a gente tem feito o trabalho não só dentro aqui da CCCI, né, os cursos da Cosmoética, mas também trabalhos fora. A gente agora, atualmente, está apoiando, a Cosmoética está apoiando uma campanha que é chamada de campanha Foz Limpa, né, que é uma campanha, está aqui, até a Maíla está com a camiseta aqui da campanha, que é o objetivo de esclarecer as pessoas, aqui em Foz do Iguaçu, sobre a importância de não se jogar lixo na rua. Porque você jogar lixo na rua, obviamente, a gente sabe disso, né? Pode entupir lá os bueiros, né? Suja a cidade, etc. e tal. Então, você vê, é uma campanha de conscientização, é uma campanha de esclarecimento, que é para melhorar, né, o próprio local onde nós vivemos. Então, a interassencialidade é, assim, um dos mega valores que a gente tem na Cosmoética, quer dizer, da Cosmoética em si, que é sempre ajudar, sempre assistir o outro, procurando obviamente, trabalhar com atalhos, né? Acho que respondi. Mais ou menos, porque eu fiquei assim, me chamou a atenção, foi a questão da dinamização. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, veja, na hora que a gente... se você parar para pensar, por exemplo, todo esse trabalho que a gente tem feito, se a gente fosse um IC que ficasse só, por exemplo,
dentro dos próprios cursos aqui, a gente não estaria dinamizando, por exemplo, o processo interassistencial. Porque o processo interassistencial, ele não é só para quem é da Conscienciologia, ele é para todo mundo. Então, por exemplo, quando nós fomos a Brasília, a professora Adriana deu uma palestra lá dentro da UNB, da Universidade de Brasília, né? Que é uma universidade federal, né? Então, assim, a gente deu uma palestra para falar de Conscienciologia, para falar de cosmoética, na verdade, né? Então, a gente tem feito um trabalho, e o objetivo não é só falar de cosmoética, mas é também falar de ética. E, através da ética, trazer as pessoas para esse patamar da questão do paradigma consciencial, que ética ainda está vinculada ao paradigma interfisicalista, né? Então, a gente quer dinamizar nesse sentido aí, você tem toda a razão, de fazer um trabalho não só aqui dentro, mas também que alcance todos. Essa Foz, por exemplo, essa campanha aí, quem começou, na verdade, essa campanha foi a Adriana, né? Ela ficou inconformada, você vê, ela ficou inconformada com a situação, porque a gente leva os cachorros para passear todo dia, nossos cachorros são beagles, eles adoram comer toda a porcaria que está no meio da rua. E a gente mora no centro da cidade, veja, é um descaso, assim, total das pessoas em relação ao lixo. E aí ela pensou nessa campanha. Então, uma das coisas que a gente está pensando é assim, toda ideia que a gente tiver, a gente tem que implementar. Então, ela teve essa ideia de fazer uma campanha para conscientizar as pessoas sobre essa questão do lixo. A gente até lembrou da campanha lá do Sujos do Mundo, lá no Rio de Janeiro, na época que teve. Acho que foi o Brasil inteiro. Então, a gente quer dinamizar pegando toda a ideia e colocando ela em prática. Não quer ter ideia para ficar só no mundo das ideias. A gente quer colocar em prática. Então, por exemplo, essa coisa que nós tivemos de fazer eventos online, né, à distância, a gente tem uma ideia, a gente quer levar isso para todo mundo. Quer utilizar o Facebook, quer utilizar YouTube, quer usar tudo. Isso é dinamização da interessencialidade. E daí complementando... Dentro disso, só um minutinho, do que você está colocando, e a questão da dinamização, pelo que você fala agora aí, é a questão de você falar uma linguagem para cada público. Não entendi. É questão de quê? De uma linguagem para cada público, porque você não está só dentro da Conscienciologia, né? Isso? Então, para aquele outro público, você também está... É como se fosse doses homeopáticas, entendeu? Isso. Dinamizando a tua linguagem fora da Conscienciologia, mas que tem um veio, né? Que é a cosmoética. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Pode falar, Adriana. Oi, é que eu ia complementar, tem na linha do que você falou, porque na hora que você vai fazer a interassistencialidade, você tem que ver a necessidade do assistido, né? Então, você tem que ir adequando para o que a pessoa entende. E, com isso, você vai fazendo atalhos, como ele falou. E tem a ver com o que ele respondeu antes de uma pergunta, que é a questão lá da seriedade, do engajamento dos voluntários. Por isso que tem o efeito também da dinamização. Porque quando a Equipex vê que a Equipim, né, que os voluntários estão levando a sério, estão engajados, estão sustentando, está vindo a pressão, mas está aguentando, o grupo está indo, está vendo que a assistência está fazendo efeito, vai dando mais efeito, ou seja, vai vindo mais necessidade de assistência. E aí a gente vai ficando alerta, esperto, para ver de onde está vindo. Então, um exemplo é essa coisa de campanha. Aí você vai olhar na enciclopédia, né? O professor Valdo tem uma série de campanhas que ele fez de verbete, né? Campanha de órgãos, doação de sangue, campanha não sei o que. Ele elenca que as campanhas são da linha da cosmoeticologia. Então, você começa a ficar atento, ao mesmo tempo, ao efeito da assistência que já está sendo feita e, nesse efeito, o que está sendo alertado assim, pelos amparadores que precisa de necessidade para ir lá, entendeu? É muito interessante. Mas, Ieda, né? Você sabe que agora falando assim, é que realmente eu comecei a pensar que tem outro viés também, né? Porque já que esse movimento todo que eu falei lá anteriormente, de jogar a bola lá na frente e a gente ir, né? Buscando, parece que isso também está dinamizando o processo da interassistencialidade. Então, acho que você perguntou mais nesse viés também. Eu acho que tem os dois lados. A gente dinamiza no sentido de assistir os outros e existe uma dinamização também do nosso trabalho interno, né? Sim, agora aqui, na página 7, terceira linha, na principiologia. Ela está perguntando, o princípio de os fins não justificarem os meios. Você poderia comentar esse princípio, contraponteando com o princípio de os fins justificarem os meios,
que ainda é o mais utilizado na SOCIM? Como é que é? Os fins não justificam os meios. Os fins... Isso é verdade. Pois é porque, na verdade, você quer falar, mãe? Tá, é porque, na verdade, é que às vezes a gente fala assim, que o jeitinho brasileiro todo, ele é calcado nisso, né? Então, é o privilégio, né? Você querer conseguir alguma coisa. Então, não interessa o que você quer atingir um objetivo. O que você vai fazer nesse ínterim, nesse meio aí, isso é detalhe. E a gente pensa diferente, obviamente, né? Então, se você, por exemplo, se a gente precisa de uma documentação, a IC precisa de uma documentação, a gente vai seguir todo o protocolo, todo o processo legal para conseguir aquela documentação. Não vai, em momento nenhum, tentar dar algum jeitinho nesse meio aí para que essa documentação seja conseguida. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Porque aí você, de novo, aquilo que eu falei, você abre a brecha, né? Você quer complementar alguma coisa? Não, era mais uma dúvida que eu tive em relação Mas em relação a isso? ao princípio em si. Porque, assim, os fins não justificam os meios. Mas e se o fim é cosmoético? Aí você tem que... É o que a gente falou ali da questão da flexibilidade, né? Aí a gente tem que analisar toda uma situação, tentar ver o que realmente é aquela situação, o que pode ser feito. Quanto mais dados você tiver sobre a situação, melhor. Lembrando que lucidez tem a ver com essa questão da percepção, você trabalhar e ver. Por exemplo, às vezes tem situações que eu realmente não sei o que fazer. Porque falta essa cosmovisão, por exemplo, que o professor Valdo tinha. Porque às vezes você precisa ter uma cosmovisão em relação à questão, sabe, até multiexistencial da pessoa, do contexto, para saber que decisão você vai tomar. E nessa hora eu sou obrigado na dúvida, abstenha-se, né? Aí eu uso aquele princípio, porque eu fico muito na dúvida do que fazer. Porque eu realmente quero chegar ao ponto de ter essa cosmovisão, né? Usando o parapsiquismo, de poder saber, o que é melhor neste caso aqui para aquela consciência. Às vezes você tem uma informação que te ajuda a fazer isso. Tem horas que você não tem essa informação. E sem esse dado, é um meio com tiro no escuro, né? Só complementando, esse princípio ele vem de uma ideia de Maquiavel, que ele dizia que os fins justificavam os meios, né? Os fins corretos justificavam os meios errados, vamos dizer assim. Então, só por aí, o que não presta mesmo, você já corta o princípio, no meu entendimento, né? Porque Maquiavel, uma vez o professor Valdo falou para mim, estudem tudo de Maquiavel, era para os advogados, para nunca mais falar dele nem usar aquele negócio. Então, por aí você já vê que é a cosmoética destrutiva, né? Você tem que entender o processo para não usar. Então, assim, os fins cosmoéticos justificam os meios anticosmoéticos. Em alguns momentos você tem que flexibilizar certas condutas, mas isso também exige critério. Por isso que você não pode ter conduta padrão nesse aspecto. Então, assim, os fins cosmoéticos não justificam meios anticosmoéticos. Isso está errado, está equivocado. Então, assim, você corta essa conduta padrão. E aí você vai, em certos momentos, avaliar algum tipo de necessidade, se tem necessidade de conduta de exceção. Eu vejo assim que no jeitinho brasileiro nosso, a gente usa falácia lógica o tempo inteiro, argumentação para justificar os nossos erros. Então, assim, desorganização, correria, né? E aí você quer um negócio para amanhã. Aí você diz, não, a gente precisa, né, cortar o caminho porque o objetivo é positivo. Só que se você for analisar na raiz, não houve um planejamento com calma e sistemática para cumprir as etapas necessárias para se chegar ao fim, que é cosmoético. Então, vamos falar de burocracia brasileira. Se você sabe que quando vai lidar com o Estado vai demorar 6 meses, você já tem que programar que vai durar 1 ano. Porque aí você vai cumprindo as etapas corretas com paciência, vai ajustando, né, os atos necessários para conseguir aquele fim. Eu falo isso com tranquilidade porque na Conscienciologia, quando trabalhava desde o IPC lá no jurídico, a gente conseguia muita coisa fazendo isso com calma, planejando lá na frente. Sem precisar dar jeitinho, sem precisar cortar caminho, entendeu? Fazer a coisa ali com calma, correta. Não sei, é minha opinião aí, minha experiência nesse princípio. Sim. Heglison,
Parabéns pelo verbete e o parabéns é extensivo a todos os voluntários da Cosmoetos pelos trabalhos de vocês, tá? Eu queria, na página 9, que você... Isso é mais uma curiosidade. Em organização, no item 6, você coloca logomarca, o registro no país... Peraí, só um minutinho. Página 9, é que eu estou meio gripado, e o que aconteceu? Eu estou com os ouvidos entupidos, e eu realmente não estou conseguindo ouvir direito. Mas é porque eu estou... Está entupido aqui, vamos lá, página 9... É lá em organização, item 6, a logomarca. Quando organização, você fala item 6, tá? No registro em 32 países, vocês registraram a logomarca em 32 países, é isso? Eu queria que você falasse sobre isso. O que a gente fez? Tem o nosso jurídico aqui. A gente tem uma preocupação enorme em fazer tudo certinho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi registrar a logomarca, né? E a gente não só registrou a logomarca aqui no Brasil, a gente já fez, já está tudo certinho. A gente tem um registro do bonequinho, né, o nome Cosmoetos, está tudo certinho, como a gente também se preocupou em registrar em outros países. Então, nós registramos em 33, contando com o Brasil. E o único país, que questionou e deu um problema, ainda está sendo analisado, é a Inglaterra. A gente não sabe por que ainda, né? Que é o nome Cosmoetos, o nome Cosmoetos, minha terra, né? O nome Cosmoetos, mas assim, mas está sendo questionado, então não significa nada. Por quê? Porque a gente tem a preocupação de realmente, como a gente falou de Foz para o Mundo, a gente quer levar a Cosmoetos para o mundo inteiro e ter tudo certinho, né? A logomarca, o nome, tudo direitinho registrado. Então é isso. Respondi? Quer falar? A Adriana vai falar. Que ela acompanhou todo o processo, né? Qual é essa preocupação? Qual que é essa preocupação? Porque acho que as ICs todas têm que fazer essa convergência de registrar a logomarca, porque assim, a gente faz um esforço todo grupal, né, de ficar todo mundo ali, Unicim, grupo, IC, etc., uma identidade da conscienciologia, né, para deixar aí o registro para as nossas próximas seriex, etc. E a gente não se preocupa em registrar a logomarca, fica preocupado com domínio, tem que registrar domínio também. Mas a logomarca é a imagem, né, do grupo, é a imagem dessa convergência grupal. Então, a gente viu que era importante, para ser teático, né, verbação, nós vamos fazer isso aqui. Porque, de novo, exige, né, exige recurso financeiro, exige empenho, etc. Mas a gente vê que é importante. Porque você vê a Nike, né? Você vê o símbolozinho lá, em qualquer lugar que você vai, você identifica. Então, imagina, 24 instituições conscienciocêntricas fazendo um trabalho científico, de convergência, sério. Você vê as imagens e você fala, aquela imagem, é do grupo da Conscienciologia, lá daquela ciência que foi instituída em tal ano, teve a convergência. No futuro, a longo prazo, como é que isso não vai reverberar, né, para a gente, para os nossos legados aí futuros, etc. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. E parabéns pelo exemplarismo institucional. Isso mesmo. Isso mesmo. Oi. Página 6. Patologia, na página 6, na 16ª linha. Eu achei muito importante, como você colocou aqui, que isso é importante, tratando de cosmoética, né? O respeito ao livre-arbítrio. O que você pode falar aí? Essa é muito boa. Porque se a gente falar de cosmoética, não tem como respeitar o outro, né? Então, assim, é respeitar a decisão, a fala do outro. Então, a gente ouve muito. Tudo que a gente vai fazer lá na Cosmoetos, a gente precisa ouvir o que os outros têm a dizer sobre isso. E tudo é levado em consideração, né? Para que não tenha uma decisão, que a gente chama em inglês, né, de top-down, né, que é de cima para baixo. Então, quando você... E o que sabe que é interessante é que quando a gente começa com esse holopensene, as pessoas ficam até abusadas no bom sentido, sabe? Porque aí todo mundo fala o que pensa. E isso é muito bom. Porque uma pessoa não pode estar dentro de um IC dizendo assim, pensando assim, será que eu falo ou não falo? Porque na hora que ela pensa aí, será que eu falo ou não falo? Parece que não é respeitada a fala dela. Então, na hora em que ela fala o que ela pensa, esse é o nosso objetivo, né? A gente quer fazer isso. Então, por exemplo, na hora que a gente chegar naquela condição de cosmoética consolidada e ser consolidada, a gente quer que 10 anos as pessoas sintam-se muito à vontade para dizer tudo aquilo que elas acham, né? Favor, contra, é isso mesmo. E dentro da sindromologia, na página 8, você falou uma coisa que chama muita atenção aqui também.
Na síndromologia, achou? Página 8. Página 8, qual a superação da síndrome do poder intrafísico aplicado ao interesse pessoal de manutenção do status através do voluntário da IC. A superação da síndrome do poder intrafísico aplicado ao interesse pessoal de manutenção do status através da voluntária da IC. Né? Porque essa é uma coisa interessante dentro da IC, porque ninguém se vê ali, né, como autoridade máxima. Embora tenha um coordenador geral, você tem os outros coordenadores, essa coisa é uma coisa difícil. Embora é necessário que haja uma hierarquia, né, até porque, por exemplo, no processo evolutivo há uma hierarquia. Então, esse é o processo. Mas essa coisa de todo mundo poder opinar, todo mundo poder falar o que acha, todo mundo poder acrescentar, somar, né? Isso realmente evita com que uma pessoa ela se intitule no poder máximo, né? Em relação a alguma decisão que ela vai tomar. Isso aí. Eu acho que é isso. Você quer falar, não? Na parafatologia, na página 6, o aproveitamento das ideias inatas e a recuperação de cons dos integrantes da IC. Eu já perguntei essa, mas eu queria falar o seguinte. Não, fala você primeiro, depois eu argumento. Pode falar. Não, pode falar. Não, porque é isso que você está falando, né? Já que todos nós, o grupo todo está se afinizando em torno de uma ideia, é porque a gente, né, traz isso do curso intermissivo. Então, por exemplo, é legal quando você traz isso do curso intermissivo, porque novas ideias surgem. Por exemplo, a gente tem muito uma resistência a falar assim, agora não tem mais verpom, porque o professor Valdir somou, não pode ter mais verpom, não pode. É ciência. Se é ciência, tem que ter verpom, então não é ciência, entendeu? Ela tem que estar em movimento. Então, assim, a gente tem ideias a propor. Então, são novas ideias que estão surgindo, tá? O ciclo, a gente tem uma coisa chamada ciclo de maximização contínua da autocosmoética. Então, o esquadrinhamento, etc. e tal. Então, assim, eu acho que é por aí. E como é que a gente faz isso? Quando a gente se junta, a gente se afiniza com essas ideias e parece que a gente começa a fazer o download, né? É o download das ideias relacionadas à especialidade, né? Está terminando aí? Não? Frase sua da numerologia da primeira. É o compartilhamento da cosmoeticologia, né? Então, é isso que você está fazendo conosco, é o curso, é você trazendo todo esse conhecimento, né? É as ideias que vêm, você joga e traz para a gente. Valeu, obrigada. Na verdade, todos nós, né? Todos nós. Aqui tem mais uma pergunta aqui do Rio de Janeiro. Na página 8, antagonismologia. Peraí. Página 8... Tá, pode falar. Antagonismologia. Poderia comentar o antagonismo, jeitinho brasileiro, flexibilidade cosmoética? Terça-feira, a professora Adriana fará uma palestra especificamente sobre isso. Eu tenho um livro sobre jeitinho brasileiro, né? Falando sobre a linguagem do jeitinho brasileiro, né? Etc. E tal. O jeitinho brasileiro é uma coisa... Tem muita gente que fala assim, tem muitos antropólogos, né? Sociólogos que falam que o jeitinho brasileiro é uma coisa... característica maravilhosa do povo brasileiro, é uma coisa nojenta, na verdade. É totalmente antiético esse negócio de jeitinho brasileiro. Não vem para cima de mim com esse papo. Jeitinho brasileiro é antiético. O cerne do jeitinho brasileiro é o privilégio. A pessoa quer ter o privilégio na situação e ela não está nem aí para os interesses do outro. É o caso do cara que fura a fila, veja, furou a fila. É o caso do cara que estaciona. Vocês conhecem aquela farmácia Raia, que tem ali na Avenida Paraná? Avenida Paraná eu acho que ali é Xavier da Silva. Tem uma farmácia Raia ali, e tem um estacionamento. Eu ontem cheguei lá naquele estacionamento, de manhã cedo, fui comprar alguma coisa lá, e estava cheio. Eu entrei, inclusive carro parado um atrás do outro. E entrei e falei assim, gente, cadê o pessoal todo que estava com o carro lá fora? Não tinha ninguém lá. E aí eu estava conversando com a menina, eu falei, cadê o pessoal que estacionou? Quer dizer, eu não pude estacionar lá porque não tinha vaga, eu precisava comprar um remédio. E aí, cadê o pessoal? Não tinha ninguém. Aí eu falei com ela, pois é, o pessoal não respeita. O pessoal não respeita que quem para ali é porque precisa comprar remédio. E aí o pessoal nos arredores não tem onde estacionar, vai e estaciona ali. Então, assim, é o privilégio. A pessoa quer o privilégio para ela e ela esquece que tem outras pessoas que têm necessidade para aquilo. Essa é a essência do jeitinho brasileiro. Não tem jeito.
Agora, o que a gente fala é da questão da flexibilidade. Então, assim, há momentos, obviamente, que você vai ter que flexibilizar determinadas posturas, atitudes suas. Então, é isso que a gente tem que analisar. Que situações são essas? E devem ser situações que não vão levar ao prejuízo do outro. Por exemplo, esse negócio do pessoal falar, parou na vaga ali, meu sogro, por exemplo, que ele quer almoçar naquele restaurante ali na cidade, todo dia que chega lá para estacionar de carro, ele tem 89 anos, né, a pessoa, acompanhante dele, lá, o cuidador, vai estacionar, não consegue estacionar na vaga de idoso. Porque tem sempre alguém estacionando ali. E quando você para olhar, quem é aquele que está estacionando ali? Não é idoso, é uma pessoa que sai ali, tem lá 25, 30, 40, 50 anos, não precisa daquilo. Então, assim, o que a gente tem que começar a analisar essa é a questão do jeitinho. Primeiro, o jeitinho gente, não tem jeito. Não tem desculpa, jeitinho não presta. E o que não presta mesmo, como dizia o professor Valdo. Agora, há situações que aí você tem que ver. Não é questão de você dar jeitinho. Há situações onde você tem que exercer a sua flexibilidade cosmoética, porque você precisa assistir, às vezes, a uma terceira pessoa. Tem 2 verbetes, já tem o verbete. Tem o verbete Jeitinho Brasileiro, escrito pela professora Adriana, e tem o verbete Flexibilidade Cosmoética, também escrito pela professora Adriana. E esse vai ser o tema da palestra, debate dela na terça-feira, na nossa terceira semana da Cosmoética, aqui no... Então vamos agora à nossa última pergunta. O Bernardo queria perguntar, já está passando o horário, mas vamos... Boa tarde a todos, boa tarde, Redson, parabéns pelo verbete. Eu gostaria que você fizesse um comentário ali na fatologia, última e penúltima linha, a inexistência de conflito de interesses entre área profissional pessoal, dando autoridade moral ao vínculo consciencial. Vai falar, eu vou fazer psicofonia. A inexistência do conflito de interesses entre área profissional, pessoal, dando autoridade moral ao vínculo consciencial, é esse? Isso, exatamente. A gente percebeu que ele pediu para eu falar rapidinho, ele vai ver se eu estou errado, que ele está com problema na garganta. O que a gente percebe? O vínculo consciencial, quando a pessoa entra para voluntariar e que ela está com foco no voluntariado mesmo, e que ela não confunde a área profissional dela, o exercício profissional com o voluntariado, isso vai dando isenção. Muitos dilemas, né, pessoais em relação a condutas que vai ter ou não, isso desaparece, porque ela não usa, por exemplo, o voluntariado ou o vínculo consciencial para se promover, mesmo por via indireta, isso é um negocinho evolutivo, né? Ela, por via indireta, está promovendo a imagem dela e aquilo vai repercutir, por exemplo, na vida profissional, numa região que ela está trabalhando. A pessoa associa que é voluntário da Conscienciologia, de uma IC, ao lado profissional. A pessoa, às vezes, não está atenta para isso, mas isso gera muita questão assim, de conflito de interesse, porque, por via indireta, está se promovendo de um lado e usando o outro. E quando você está no vínculo consciencial mais isento, que você tem áreas profissionais distintas e tudo mais, isso te dá muito mais liberdade para representar a instituição, para representar a ciência, para representar o próprio voluntariado. Aí você cresce, faz mais rapó com o amparador. Por isso o professor Valdo, né, falava tanto em independência, pesquisador independente, né, de você ter o pé de meia, etc. Então, assim, pessoa planejar o lado profissional e financeiro de uma maneira independente em relação ao vínculo consciencial. Isso dá liberdade, né, para a representatividade intrafísica, extrafísica, etc. É mais ou menos nessa linha, Regson. Ok, então agradecemos a todos, tertulianos, teletertulianos, principalmente ao verbetógrafo do dia, essa brilhante exposição. Amanhã continuamos com a Cosmoethos, né? A Maíla está aí. E vamos passar agora aos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 9 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Patrícia Alves com Projeciologia e Reurbex e ECP2, a Aparecida com o Fórum da TENEPS, Sofia com o curso Consim Cobaia e o Amin Lascani com o curso Escola de Parapsiquismo. Boa tarde. Em nome do IPC, eu venho convidar vocês, todos, indiferentemente, porque é um curso sem pré-requisito, para o curso Projeciologia e Reurbex,
que vai acontecer agora, nesse final de semana, dia 10, 11 e 12, em Florianópolis, no Hotel Cambirela. Esse curso é um curso inédito do IPC e ele junta o Mater Pensene do IPC, que é a projeciologia, com o trabalho da reurbanização extrafísica. Então, é uma oportunidade muito grande para nós podermos qualificar a nossa assistência multidimensional e participar de maneira mais lúcida e efetiva da reurbanização extrafísica. É um curso com 3 EPICONs, é um mega curso com mais de 100 pessoas. Os EPICONs serão a professora Ana Luísa, a professora Patrícia Pelarice e o professor Félix Young. Nós vamos ter 3 campos, e todos os alunos passam pelos 3 campos. Vamos trabalhar clarividência, arco voltaico e a própria projeção com energização do EPICON. Então, é uma oportunidade imperdível para todo mundo que quer fazer um curso de campo. Esse curso, mais uma vez, não tem pré-requisitos. E para você que já fez SCP-1, que tem os pré-requisitos para o SCP-2, que ainda não teve oportunidade de fazer um SCP-2 esse ano, estamos nas últimas edições de 2017. Em novembro, agora, nós teremos do dia 17 a 19 em Manaus, com a professora Adriana Lopes, e 24 a 26 em Curitiba, com o professor Rui Bueno. As pessoas interessadas no Projeciologia Reurbex, o telefone é em Florianópolis, 48 30 25 31 35. Manaus é 92 33 21 12 20 e em Curitiba é 41 código de área 30 82 57 36. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, as consciências tertulianas e teletertulianas. Vocês com interesse no tema TENEPS, venham participar da 13ª versão do Fórum da TENEPS e o 10º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vão ocorrer entre os dias 15 e 17 de dezembro, é de sexta a domingo. É uma atividade em parceria entre o CAEC e a IC-TENEPS. O Fórum este ano tem a reurbanização como tema principal, terá mais dinâmicas que as versões passadas, e a professora Pilar Alegre vai proferir uma palestra no sábado pela manhã com entrada gratuita. Venham participar das atividades, integrar, atualizar e contribuir com as suas experiências para a expansão das verpons interassistenciais. Informações é no CAEC, no telefone 2102-1499 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês que no dia 10 de novembro, sexta-feira, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. Boa tarde, o nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma que vai se iniciar em janeiro agora, de 2018. E essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos, que acontecem em janeiro, julho, depois de janeiro do ano seguinte. Cada módulo tem a duração de 5 dias e é a única turma do ano de 2018. A escola ela foi fundamentada no conceito de competências, então nós procuramos desenvolver competências parapsíquicas. Uma frase famosa, acho que todo mundo conhece, que só põe banca quem tem competência, não é isso? E nós fomos atrás dessa competência. O que significa você ser competente nas várias áreas do parapsiquismo?
Então, nós desenvolvemos ao longo do curso 31 competências parapsíquicas. Praticamente, nós passamos por quase todo o parapsiquismo. E utilizamos esse conceito de competência, que é fundamentado no conhecimento, na habilidade e na atitude. O conhecimento conceitual, a habilidade, que é saber fazer, e a atitude, que é fazer. Então, se você tiver interesse em desenvolver o parapsiquismo de uma maneira progressiva, de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada, com começo, meio e fim, nós convidamos para você a participar dessa turma da Escola de Parapsiquismo. Quem quiser mais informações, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 2102 1499. Obrigado a todos. O título do verbete de amanhã é Autocosmoética Invexológica. A especialidade é cosmoeticologia. A verbetógrafa é a professora Maíla Minari. Agradecemos a presença e a participação de todos. Uma boa tarde e até amanhã.